Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Ascensão do Defensor, capítulo 81. Com aquele dia chato e bom passado, era a hora do crescendo dos anos começar. Harry estava ficando mais nervoso quanto mais tempo passava com o diário de Riddle. Ron não estava muito preocupado. E Hermione estava perto de descobrir que um basilisco era a criatura responsável pelos ataques na escola. Para me preparar para o confronto inevitável, pedi para Scott me enviar uma gravação nítida do canto de um galo. Não vai matar a cobra gigante, mas deve causar medo e dor. Também pedi para Sol me dar algumas lágrimas, só para o caso de alguém receber uma dose de veneno de basilisco. Meus dias passaram ocupados, mas pacificamente. Meus dias de semana eram preenchidos com o polimento do meu ritual, ensinando duelos, administrando o exchange, realizando minha aula de revisão, de dada e cumprindo meus deveres como head boy. Como nenhum novo incidente ocorreu, os alunos não estavam mais com medo e a Norma retornou ao castelo. Com o clube de duelos em vigor, os conflitos se tornaram muito mais controlados. O fato de que as pessoas agora podiam desafiar umas às outras legitimamente deu uma saída válida para os alunos despejarem suas queixas uns contra os outros. Reduziu o bullying, alguns tipos de quebra de regras foram reduzidos, aumentou o desejo de muitos alunos de aprender mais habilidades em sala de aula e fora dela. Como um todo, o clube de duelos teve um impacto muito positivo na qualidade de vida na escola. Em uma nota lateral, nosso idiota de um professor de dada ainda acredita que minha análise é toda sobre ele. Está se tornando cada vez mais ridículo assistir o homem se pavonear como um pavão majestoso, quando ele é basicamente uma galinha dourada no máximo. Ele também ficou nas nuvens ao receber tantas cartas durante o Dia dos Namorados que decidiu cortar o dever de casa por uma semana. E como suas tarefas de casa geralmente são sobre como ele derrotou uma criatura ou outra, foi bom ter que fazê-las. Mesmo que eu trapaceie com minha pena. O tempo passou e parecia que, com a chegada de maio, era a hora de as coisas começarem. O castelo foi mais uma vez atingido pelo medo quando Hermione e Penélope Clearwater ficaram petrificadas. Eu poderia ter impedido, claro, mas isso deixará Harry seguir as pistas que ele deveria seguir. Essas aventuras fazem mais do que fazê-lo aprender sobre o passado dele e de Tom. Elas o ensinam a caçar pistas, procurar segredos, curar seus traumas psicológicos e reforçar suas qualidades positivas. São coisas que ele precisa enfrentar para se tornar um escolhido adequado. Sei que estou agindo como Dumbledore, mas pelo menos farei o que puder para ajudá-lo mais ao longo do caminho. Algum tempo depois desse novo ataque, recebi a notificação de que os eventos daquele ano terminariam em breve. Adam Bones, o diretor quer ver você. Um aluno do 6º ano da minha casa me disse durante minha aula de feitiços. Tudo bem. Desculpe, professor, tenho que ir. Eu disse ao mini-professor. Acho que consigo lidar com o ensino sem sua ajuda. Vá em frente e tenha uma boa conversa com o diretor. Ele respondeu em seu tom de voz feliz de sempre. Saí rapidamente depois de acenar para Christian e Vitória para dizer que estava tudo bem antes de ir. Chegando à porta do escritório do homem bati. Não tenho muitas chances de realmente bater na porta, já que ele sempre diz às pessoas para entrarem quando chegam, ou eu só entro quando sou chamado. Mas eu podia sentir as pessoas e não era bom ser indelicado. Entre, Sr. Bones. Convidou o velho de forma despreocupada. Sr. Bones, então isso significa que ele não quer que as pessoas saibam do nosso relacionamento amigável e que essas são pessoas em quem ele realmente não confia. Também significa que eu tenho que ser educado e formal. Eu pensei enquanto abria a porta. Como eu esperava, o ministro tinha vindo. Ele estava usando uma roupa bem ridícula hoje, um terno listrado, uma gravata escarlate, uma longa capa preta e botas roxas pontudas. Debaixo do braço ele carregava um chapéu coco verde-limão. Ele parecia muito nervoso por estar ali. Olá, Sr. Bones, obrigado por vir tão rápido. Cumprimentou o velho com um sorriso. Sem problemas, diretor. É bom vê-lo novamente, ministro. Não tivemos a chance de conversar desde aquele baile, há 1 ano e meio. Espero que possamos conversar mais um com o outro no futuro, especialmente com minha loja fornecendo tantos suprimentos para o próprio ministério. Eu digo com um sorriso e tom sincero, o da política. Ah, sim, de fato. O ministério ficou muito feliz com seus produtos. Até ajudou com meu trabalho, sabia? Ele disse sem jeito, pois não sabia como me encarar. Compreensível, já que da última vez que estive perto do homem, sua subsecretária quase perdeu o emprego e ele parecia ter visto um fantasma quando me apresentaram. Pensei enquanto olhava para o homem covarde. O que posso fazer por você, senhor? Pergunto então, voltando minha atenção para o diretor. Parece que o ministro deseja levar a Grid sob custódia temporária, já que dizem que ele é o responsável por abrir a Câmara há 50 anos, Dumbledore começou a dizer. Você não pode contar isso para um aluno, alvo, interrompeu Fudge muito nervoso. Não precisa se preocupar, ministro. O jovem Sr. Bones na verdade já sabe sobre isso. Ele é extremamente inteligente e pesquisou por conta própria. Tranquilizou o diretor com seu sorriso de avô. Eu entendo. O ministério não pode permitir que isso continue acontecendo. Então eles querem provar que estão no assunto. Realmente a jogada política é certa. Mas certamente você não enviará um homem que foi perdoado e viveu os últimos 50 anos sem nenhuma violação da lei para Azkaban apenas por razões de segurança, certo? Isso parece ser uma punição injusta quando nenhuma evidência aponta para o homem. Eu disse com um tom preocupado, enquanto olhava para o ministro. Como isso pareceria para as pessoas? O ministério pode mandá-lo para Azkaban a qualquer momento por causa de uma ofensa passada, sem julgamento ou evidência como precaução. A reação seria tremenda. O que você quer dizer? O ministério não pode ser visto sem fazer nada. Fudge levantou a voz nervosamente enquanto seu rosto perdia toda a cor diante do quadro que eu tinha acabado de pintar para ele. Claro que não pode, ministro. Estou completamente do seu lado aqui.
Respondo seriamente enquanto tranquilizo o homem com um sorriso gentil. Mas podemos pedir ao homem para cooperar pacificamente e enviá-lo para um ambiente seguro até que evidências de sua culpa ou inocência sejam coletadas. Dessa forma, o Ministério está fazendo o que pode em sua investigação do problema e você aparecerá apenas como você defende a justiça. Sim, sim, isso é perfeito. Eu consigo o que preciso para manter essas pessoas longe de mim e você, Albus, não terá que se preocupar com o homem. Mas onde poderíamos colocá-lo? As únicas celas em uso são em Azkaban. Ponderou o ministro seriamente porque isso seria realmente o melhor para todos agora. Ouvi dizer que a proteção da fortaleza tem celas de detenção, e tenho certeza de que se eles forem simplesmente compensados pelo problema, ficarão mais do que felizes em cooperar. Vou até perguntar a um contato que tenho na empresa para ver se tudo pode ser tratado adequadamente. Eu finalmente digo enquanto dou a ele o empurrão final. Sim, isso seria perfeito. Devo contatar a Madame Bones para isso? Ele então perguntou. Esse é realmente um pensamento apropriado, já que logicamente deveria ser ela quem tem a conexão. Eu serei mais do que suficiente. E tenho certeza de que o diretor estaria mais do que disposto a ajudar nessa questão, ministro. Eu digo com um sorriso brilhante enquanto escrevo uma mensagem e a envio pela minha caixa de fuga para Scott. Alguns momentos depois, ele diz que será providenciado. E aí está. Vamos, senhores, digo educadamente. Nós iremos, Sr. Bones. Respondeu um Dumbledore mais feliz. Ele também sabia o quanto isso seria melhor do que Azkaban, e eu fiz questão de dizer a eles que o homem era um amigo. Então eles deveriam tratá-lo mais como um convidado do que como um interno. Nós três caminhamos até a cabana de Hagrid, chegando rápido o suficiente devido ao ministro realmente querer acabar com isso. Então eles batem na porta e explicam a situação para ele. Não Azkaban? Ele perguntou assustado quando entendeu onde isso ia dar. Ele já tinha estado lá uma vez, e ninguém quer passar por isso de novo. Não Azkaban, Hagrid. Dumbledore tranquilizou. O jovem Sr. Bones ajudou a arranjar um lugar mais adequado para você ficar em custódia preventiva. Enquanto você cooperar pacificamente, você não chegará perto de Azkaban. Você tem minha palavra. O meio gigante olhou para mim, incrédulo no que acabará de ouvir. Você é um amigo, Hagrid. Não posso simplesmente deixar você ir para aquele lugar horrível por algo que você não fez naquela época e certamente não fará agora. Eu digo gentilmente para confirmar a situação. Obrigado a Edan. Você não tem ideia de quão horrível é esse lugar. Ele disse agradecido enquanto o alívio o inundava. Sem problemas, Hagrid. Só espero que possamos resolver esse problema de uma vez por todas. Também estou pensando que se Hagrid for inocente novamente, não seria pedir muito que ele pudesse carregar uma varinha novamente, certo, ministro? Eu digo, assustando os dois. Afinal, ele foi falsamente acusado da última vez e isso já deveria ter acontecido. Sim, claro. Nenhum problema. Só uma permissão rápida. Ele respondeu apressadamente. Maravilhoso. Então não se preocupe, Hagrid. Tudo ficará bem contanto que você coopere, ok? Eu digo ao homem grande. Claro que vou fazer isso. De jeito nenhum eu vou fazer isso. Ele exclamou enquanto estava quase chorando. Então alguém bateu na porta e finalmente Lucius Malfoy apareceu. Ele imediatamente começou a ser condescendente, irritando muito Hagrid com sua presença, e estava prestes a informar alegremente o diretor sobre seu sucesso estúpido, mas decidi brincar um pouco com ele. Lord Malfoy, que prazer vê-lo novamente. Não o vejo desde o verão passado e queria muito falar de negócios com você. Afinal, você é um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha. Digo entusiasticamente enquanto cumprimento o homem. Ele perdeu imediatamente o sorriso irônico, pois ficou descontente ao ser lembrado do que aconteceu. O que você está fazendo aqui, jovem herdeiro Bones? Ele perguntou com os dentes quase cerrados. Estou apenas ajudando o diretor e o ministro a convencer Hagrid a entrar em custódia preventiva, já que ele é meu amigo e eu sou o monitor-chefe. Mas devo dizer que estou surpreso com sua presença. Você sempre disse que desaprovava a administração da escola, então tenho certeza de que veio para tranquilizar os alunos de que medidas de segurança adicionais serão tomadas. Certo, tenho certeza de que o ilustre Lucius Malfoy veio para proteger todos os alunos que estudam atualmente com seu próprio filho. Eu digo com entusiasmo, enquanto esfrego em seu rosto que ele está fazendo algo estúpido e colocando seu próprio filho em perigo. Porque mesmo que ele não suporte Dumbledore, ele não pode negar sua força e a segurança que ele traz para a escola. Claro, ele responde com um olhar muito severo para mim antes de voltar sua atenção para o diretor e pegar um pedaço de pergaminho. Esta é uma ordem de suspensão assinada por todos os 12 governadores da escola. Receio que sintamos que você está perdendo o jeito. Quantos ataques já houve até agora? Mais 2 esta tarde, não foi? Nesse ritmo, não haverá mais nascidos trouxas em Hogwarts. E todos nós sabemos que perda terrível isso seria para a escola. E então Fudge e Hagrid começaram a discutir sobre a estupidez da decisão até que eu falei. Certamente você não está apenas tirando o bruxo mais poderoso da Grã-Bretanha e não designando ninguém para substituí-lo. O governador realmente se importa com a escola e nunca faria tal coisa sem um plano adequado, certo, Lord Malfoy? Você deve ter falado com minha tia sobre designar alguns aurores. Ou levado pelo menos um esquadrão de bruxos de ataque para patrulhar os corredores. Ou até mesmo contratado proteção da nova agência de defesa Fortress Protection. Porque senão, como aluno, monitor-chefe e herdeiro de uma família nobre, terei que ter a decisão investigada e devidamente explicada. Tirar o diretor em um momento de crise, sem nenhum apoio real para preencher a lacuna, seria tolice além da medida e eu teria que registrar uma queixa formal com o Conselho e o Ministério por má administração grosseira de uma das instituições mais importantes do nosso país.
Só poderei presumir que eles estão comprometidos em entrar com ações legais contra o perigo do corpo estudantil em vez de sua melhoria. Eu digo ao homem com indignação e justiça. Lucius olha para mim com ódio absoluto, Fudge com medo e sem entender o confronto, e Dumbledore está muito sério no momento enquanto pensa. Isso será o bastante, Sr. Bones. Se for o desejo dos governadores que eu me afaste, então é claro que eu me afasto. Dumbledore disse enquanto olhava nos olhos cinzentos de Malfoy. No entanto, você descobrirá que eu só terei realmente deixado esta escola quando ninguém aqui for leal a mim. Você também descobrirá que a ajuda sempre será dada em Hogwarts para aqueles que a pedirem. Ele acrescentou enquanto olhava para onde Harry e Ron estavam escondidos por uma fração de segundo. E Sr. Bones, confio que você continuará a se apresentar de forma excelente. Ele disse com um sorriso para mim enquanto Malfoy o levava embora com um sorriso de escárnio. Realmente, tal pai, tal filho. Ambos são obcecados em derrubar seus próprios alvos. Não importa o quão estúpidos eles ajam ou o que eles tenham que fazer. Eu pensei enquanto via o idiota exultante. Claro, diretor. Tudo estará como o senhor deixou quando retornar. Respondo com um sorriso cúmplice. Ele assentiu e saiu com Lucius, e Fudge levando Hagrid embora depois que ele disse em voz alta, se alguém quisesse descobrir alguma coisa, tudo que eles teriam que fazer seria seguir as aranhas. Isso os levaria direto. É tudo o que estou dizendo. Para a grande confusão dos ministros, mas ele apenas deu de ombros enquanto saía. Eu apenas sorriu diante da sutileza do homem e quase riu quando ele grita que alguém vai alimentar seu cachorro. Depois que todos foram embora, esperei que eles saíssem do alcance da voz e olhei exatamente para onde os dois estavam escondidos. Boa sorte para vocês dois. Tenho certeza de que vocês vão descobrir. Eu digo com um sorriso brilhante enquanto saio da cabana e volto para o castelo. Está quase na hora do ato final. Capítulo 82. Os próximos dias foram incrivelmente tensos. A maioria dos professores ficou indignada com as ações idiotas dos governadores. Embora eles tenham adicionado alguma segurança, isso só piorou as coisas. Eles nem estavam procurando ativamente por nada, apenas trancando o castelo para fazer parecer que seriam capazes de impedir o que quer que estivesse acontecendo. Honestamente, se eles quisessem ajudar, eles deveriam ter adicionado a segurança e deixado Dumbledore, mas não. Os idiotas tiveram que ser chantageados ou são tão patéticos que não puderam denunciar Lucius os ameaçando. Honestamente, é meio triste. Durante esse tempo eu estava observando os movimentos de Harry, Ron e Ginny. Os dois garotos foram na frente e se dirigiram para a Floresta Proibida para encontrar Aragog. Na verdade, eu segui na minha forma de águia para ter certeza de que eles não seriam comidos por aranhas. Mas o Ford Angélica que eles bateram no começo do ano letivo o salvou como estava escrito. Isso significava que eles agora sabiam que Hagrid não era culpado com certeza e que outra coisa era responsável pelo que aconteceu 50 anos atrás. Embora Ron estivesse completamente horrorizado com as aranhas, ele ainda se saiu melhor do que eu pensava que ele faria e em vez de perder completamente o juízo, ele foi capaz de se manter firme muito nervosamente. Para grande alívio do corpo estudantil, foi finalmente anunciado que a poção de mandrágora finalmente ficaria pronta e que todos seriam curados de sua petrificação em breve. Eu observei e esperei. Vi que os meninos finalmente foram para a enfermaria, mas quando finalmente obtiveram a resposta que procuravam de seu amigo petrificado, Ginny finalmente se moveu. A nova e mais assustadora mensagem para todos havia sido escrita. Seu esqueleto ficará na câmara para sempre. Eu tive que assumir o comando e fazer os alunos retornarem aos dormitórios por razões de segurança junto com os monitores. Meus próprios amigos ficaram preocupados com isso, mas eu não podia informá-los. Sim, eles eram fortes e estavam ficando mais fortes, mas isso é apenas relativo aos alunos. Eles iriam querer ir atrás da besta, mas eles iriam morrer e eu não poderia deixar isso acontecer. Eu só poderia treiná-los mais e quando eles crescessem, então lutaríamos juntos. Quando voltei para o meu mapa, finalmente vi Harry, Ron e Lockhart indo para o banheiro feminino juntos. Eu sabia que não conseguiria ver quando eles chegassem à câmara secreta, mas pedi para Sol ficar de olho em Fawkes e me levar até ele depois que ele saísse. Uma maneira fácil, eficiente e absolutamente fantástica de fazer uma entrada. Mas eu sabia o que deveria acontecer. Mesmo que Ron tenha melhorado, ainda é completamente razoável se distrair com uma pele de cobra enorme. E logo Lockhart destruiria suas próprias memórias. Sobre isso, eu já disse ao Herald para publicar meus 2 artigos. Aquele sobre como Lockhart conquistou tanto e como Lucius chantageou e ameaçou os governadores da escola. Eu ia me livrar de metade daqueles bastardos desviantes, e era isso que Lucius tinha sobre as vítimas de chantagem. Essas pessoas estavam falando mal do dinheiro destinado a educar as crianças mágicas da Grã-Bretanha. Isso realmente prejudicaria sua autoridade. Honestamente, talvez apenas 3 dos governadores estejam realmente interessados em ter a escola administrada corretamente. Eu não me importo mais com Lockhart porque ele não é mais um problema. Eu só quero que as pessoas percebam que tipo de homem ele é. Mas vai ser divertido assistir Lucius se contorcer, especialmente porque, como resultado de suas ações, uma garota foi quase imediatamente levada para a câmara. Eu pensei comigo mesmo com um sorriso do diabo em excitação. Então fui tirado dos meus pensamentos pela aparição de Sol no meu quarto. Já era hora. Vamos ver o que um Tom Riddle em um ano mais velho que eu pode fazer. Meu sorriso se alargou ainda mais com o pensamento. Vamos. Eu disse a Sol enquanto ela agarrava meu antebraço erguido e me atirava para a câmara secreta. Câmara secreta há alguns momentos.
Voldemort é meu passado, presente e futuro, disse o ainda bonito Tom Riddle, de 16 anos, enquanto mostrava as origens de seu futuro nome. Você acha que eu manteria o nome imundo do meu pai trouxa para sempre? Eu, em cujas veias corre o sangue do próprio Salazar Slytherin, pelo lado da minha mãe? Você acha que eu manteria um trouxa imundo que me abandonou antes de eu nascer, só porque descobriu que minha mãe era uma bruxa? Não, eu criei um novo nome para mim, um nome que eu sabia que bruxos em todos os lugares um dia teriam medo de falar, pois eu havia me tornado o maior feiticeiro do mundo, ele disse orgulhosamente para Harry. Realmente o chocou quando ele ouviu sobre as verdadeiras origens de Voldemort, abandonado em um orfanato para crescer e se tornar o assassino de seus pais e de tantos outros. Você não está, Harry disse calmamente enquanto a raiva o consumia. Não o quê? Riddle retrucou irritado. Você não é o maior bruxo do mundo. Sinto muito desapontá-lo, mas o mais forte do mundo é Albus Dumbledore. Mesmo quando você era forte, você não ousou tentar dominar Hogwarts. Ele viu através de você na escola. E mesmo agora ele te assusta, onde quer que você esteja se escondendo ultimamente, Harry respondeu com bravata, mas foi interrompido. Dumbledore foi expulso pela simples lembrança de mim. Sibilou o futuro Lorde das Trevas com raiva. Não tão perdido quanto você imagina, esperava Harry enquanto gritava. Antes que Tom pudesse responder, o chamado musical de Fawkes ressoou enquanto ele voava para dentro da sala e deixava cair o chapéu seletor diante do feito de Harry. Harry sentiu que não estava mais sozinho. Mesmo que não soubesse como os dois poderiam ajudar, ele se sentiu mais corajoso. Mas Tom começou a rir. Então é isso que Dumbledore envia ao seu maior defensor? Um pássaro canouro e um chapéu velho. Ele disse em tom de escárnio, mas parou rapidamente quando uma luz brilhante de repente irrompeu na câmara e chamas surgiram do nada, assustando os dois garotos. De lá saiu um adolescente alto, vestindo vestes escolares bem cortadas, mostrando perfeitamente seu físico de guerreiro. Longos cabelos prateados etéreos caindo frouxamente até os quadris. Um par de olhos flamejantes que quase pareciam fogo verdadeiro e uma aura de predador e verdadeira nobreza formando um sentimento de admiração absoluta. Aedan havia chegado. Não apenas aqueles dois pequenos senhores. Ele confiou em mim. Ele declarou com autoridade. De volta ao verdadeiro ponto de vista. Aedan, você tem que ajudar. Ginny vai morrer. Esse é Voldemort. Ele é o responsável pelo que aconteceu esse ano e com a Grid. Ele gritou com muita pressa. Nós já sabíamos que ele era o responsável, só como era a pergunta. Mas falaremos sobre isso depois, Harry. Eu disse calmamente para o garoto. Como você está aqui? Perguntou um tom muito surpreso. Certo, você também está aqui. Eu disse claramente como se tivesse esquecido do cara. Quero dizer, é sempre divertido ignorar pessoas que sempre se veem como a coisa mais importante, ou melhor desde o pão fatiado. Como ousa ignorar minha presença? O herdeiro de Salazar Slytherin. O maior bruxo que já existiu. Ele sibilou com raiva previsível. Muito facilmente considerando que você é bem delirante para um fragmento de alma. Você consegue usar aquela varinha que você pegou do Harry direito? Eu simplesmente zombo do ego inflado do adolescente com um sorriso, fazendo o queixo de Harry cair. Eu nem obtive resposta, pois ele estava se sentindo muito humilhado e decidiu lançar um feitiço de corte diretamente em mim, do qual eu simplesmente desviei. O pequeno Voldemort não é capaz de lançar feitiços de verdade nessa forma, digo em tom maternal, recebendo mais feitiços lançados em mim. Isso é adorável. Ele não sabe lutar direito. Continuo me esquivando enquanto zombo dele. Sem mira adequada, técnica desleixada, sem poder, combinações chatas. Não é de se espantar que a única coisa em que você é bom seja nas artes das trevas hoje em dia. É a única coisa que fez você ser bom em magia. Eu digo, enfurecendo completamente o cara. Foi bem engraçado, já que eu estava apenas me esquivando casualmente e ele parecia ter se esquecido do basilisco em sua raiva. Olhe para você, nem mesmo capaz de pensar direito e você se diz o maior. Eu sou um ano mais novo que essa versão de você, Tommy Boy, e ainda estou muito acima de você. Acrescento enquanto ele de repente para e se vira para a grande estátua do rosto de Salazar. Harry, ele está prestes a trazer seu bichinho de estimação para fora, então você pode tirar aquela espada brilhante do chapéu no chão, por favor. Você também precisará ficar atrás de mim e não espiar, ok? Eu cuido de tudo. Eu pergunto ao garoto gentilmente enquanto ele rapidamente faz o que eu disse, agarrando a espada de Gryffindor e então correndo para ficar atrás de mim. Bem a tempo quando o basilisco finalmente sai da boca da estátua e Tom ganha controle dela através de sua língua de cobra. Eu simplesmente fecho meus olhos e sinto tudo na câmara inteira em detalhes claros. Para mim, o mundo simplesmente perdeu toda a cor, retendo apenas os detalhes que eu desenhei em minha mente. Basicamente um mundo negro onde tudo é desenhado em uma caneta branca, um mangá reverso se preferir. Potter não poderá salvá-lo agora. Ele só me obedece. Trema de medo diante da criatura poderosa de Salazar Slytherin. Ele gritou orgulhosamente com alguma loucura em sua voz. Você sabe que eu desci aqui sabendo que ele estava aqui, certo? E que eu não sou idiota como você. Eu perguntei com um sorriso zombeteiro. Você ousa zombar de mim. Você insulta seu grande legado. E você acha que fechar os olhos irá protegê-lo? Ele cuspiu em raiva pela minha indiferença e palavras. Suspiro. Você é realmente patético, sabia? 50 anos e nada de novo ou diferente para mostrar. Sei que você é um pedaço de alma preservado no diário daquela época, mas eu ainda esperava por alguma forma de progresso. Além disso, como você passou de uma aparência assim para um ovo mofado? Você honestamente parece ridículo hoje em dia. Bem, tanto faz.
Lumos. Eu simplesmente disse enquanto uma luz abrangente de alguma forma queimava os olhos de Tom e fazia o basilisco recuar de dor. Como eu pensava. Uma criatura hibernando por 800 anos, só sendo solta à noite e nunca vista nenhum nível de luz além de sua câmara subterrânea seria muito sensível a isso. Mas Tom é uma alma, então como isso funciona? Eu pensei com um sorriso quando a pergunta surgiu na minha cabeça. E como todos estavam distraídos, eu finalmente usei minha adaga encantada e atirei direto na boca da criatura que se debatia, imediatamente fazendo-a disparar através de seu cérebro, chacoalhar e matá-la. Eu a fiz voar de volta para sua bainha em um piscar de olhos, pois qualquer fluido ficou para trás devido à sua grande velocidade e um estrondo alto pôde ser ouvido quando o corpo do basilisco desmoronou com sua boca ainda aberta. De dor. Harry, preciso que você esfaqueie o basilisco morto no céu da boca. Você precisa cobrir a lâmina com veneno para destruir o diário. Isso deve salvar Ginny e livrar-se de Volderlin ali. Eu instruí calmamente. Levou um tempo para ele processar o que aconteceu. Compreensível, já que o aterrorizante e extremamente perigoso basilisco estava morto em meros momentos na minha frente. Mas ele ainda assentiu e correu em direção a ele resolutamente. Não. Ele lançou feitiço após feitiço, tentando em vão me atingir, pois eu conseguia ver através dele imediatamente. Duvido que essa fosse sua força real como aluno, é muito baixa para tirar as melhores notas antes de eu aparecer. E também parece que o atrapalhou muito não aprender duelos de verdade durante seu tempo na escola. Mas vamos acabar com essa farsa. Eu pensei comigo mesmo. Eu queria ver como eu realmente me comparava com Tom quando ele estava na escola. Eu sabia que não seria realmente um desafio por causa de todos os meus dons, mas eu queria ver suas habilidades mágicas. E eu tinha. Agora acabou. Isso é engraçado saindo da boca do filho de um trouxa e um aborto. Eu digo com uma risada, fazendo congelar com o que eu acabei de dizer. Um dos seus segredos mais obscuros. Facilmente me deixando desarmá-lo. Bem, isso foi fácil. Obrigado por me mostrar o que você era na escola. Isso me dá um ponto de referência. Eu digo com um sorriso. Como você ousa. Ele começou a gritar, mas naquele momento Harry crava a espada de Gryffindor no diário. Arg, não. Ele então gritou de horror e dor enquanto sua forma desabava e o espírito do diário não existia mais. Depois de alguns momentos, Ginny acordou e começou a confessar e a se desculpar profusamente por tudo o que tinha feito. Harry não estava envenenado, estava ali atordoado, enquanto a jovem chorava em seus braços. Abrace-a e faça com que ela se sinta segura, seu idiota. Sussurrei para o garoto enquanto pegava emprestada a palavra favorita de Snape. Ele fez isso com algum constrangimento, mas logo estava pegando o jeito. Então voltei minha atenção para o cadáver do basilisco e me aproximei dele. Tirando meus frascos especialmente preparados, peguei todo o veneno que a criatura tinha, enchendo mais de 30 coisas. Então peguei minha faca e extraí seus olhos com muito cuidado, evitando qualquer dano neles. Cronometrei minha aparição perfeitamente para não deixar Fawkes arruinar essas belezas. Não deixá-las ir, pensei enquanto fazia o trabalho. Aedan, o que você está fazendo? Perguntou Harry surpreso com minhas ações. Você não sabe o quão rara essa coisa é. Vou poder fazer tantos experimentos divertidos com isso. Digo com muita animação, algo a que Harry realmente se acostumou durante suas visitas de verão. Ele sabe como eu sou em relação a coisas novas. Terminei de pegar as peças urgentes e me afastei do cadáver. Volto para buscá-los mais tarde. Pensei com um sorriso. Então limpei minhas vestes cuidadosamente e me virei para as duas crianças. Vamos pegar Ron e sair daqui, ok? Tenho certeza de que Dumbledore já deve ter retornado ao castelo. Eu digo com um sorriso brilhante e tão feliz. Capítulo 83. Antes de deixar Harry e Ginny irem, eu tinha algo a dizer a eles. Vocês dois, preciso que me prometam uma coisa. Eu disse a eles seriamente. Eles olharam para mim, depois um para o outro, depois para mim e assentiram. Não quero que você conte a ninguém que estive aqui esta noite. Você pode contar a Dumbledore quando estiver sozinho com ele, mas a mais ninguém. Eu não estava aqui. Passei a noite no meu quarto. Todas e quaisquer recompensas serão para você e honestamente não me importo com isso. Minha própria recompensa será o basilisco. É isso que quero que vocês dois prometam. Podem fazer isso? Perguntei seriamente enquanto olhava nos olhos deles. Eles hesitaram, é claro. Eles eram bons garotos e sabiam como ser gratos. Mas eles também eram honestos demais para o próprio bem deles. Mas por quê? Você derrotou um basilisco e Voldemort? Perguntou um Harry muito confuso. Essa é a razão. Não quero que pessoas perigosas saibam o que eu realmente posso fazer. Ninguém pode saber que eu sou tão perigoso assim. Quero que acreditem que sou um aluno extremamente habilidoso por enquanto. Talvez depois do ano que vem eu consiga realmente mostrar o que posso fazer, mas não agora. Então, você pode prometer me ajudar? Perguntei novamente. Desta vez ambos assentiram, embora com relutância. Bom, Fawkes conseguirá tirar vocês 4 daqui com facilidade. E sim, eu sabia sobre Lockhart também. Eu tenho Sol. Não mencionem ela também, vocês dois. Para ninguém. Dumbledore já sabe, já que discutimos dicas de cuidados pessoais sobre o assunto. Eu instruo os jovens grifinórios. Até mais, crianças. Eu digo enquanto Sol e eu somos envolvidos em chamas e desaparecemos. Então, num piscar de olhos, eu estava de volta ao meu quarto. Foi divertido mexer com a versão pirralha egoísta do Voldemort. Vou precisar trabalhar duro para passar pela minha terceira maturação. Fazer isso com o verdadeiro. Só faltam 2 anos. Mas primeiro vamos demolir os NOMS. Digo a mim mesmo enquanto acaricio o Sol e dou a ela guloseimas como agradecimento por me ajudar esta noite. Tiro minhas vestes e tenho uma merecida noite de sono depois de ter que lidar com eventos canônicos o ano todo. Era muito mais fácil só ter escola. Como todas as crianças que tiveram que lidar com essa porcaria acontecendo durante toda a educação conseguiram passar por isso? Eu me perguntava enquanto adormecia.
O dia seguinte chegou e com ele muitas informações novas flutuando dentro dos muros do castelo. Cheguei ao salão principal com Christian depois dos nossos exercícios matinais. Ron compreensivelmente faltou hoje, devido aos eventos estressantes da noite passada, o perigo mortal de suas irmãs, problemas familiares e o alívio geral de que tudo havia acabado deixavam a pessoa muito cansada. E durante o café da manhã o Jornal da Manhã veio para trazer ainda mais tempestade por Hogwarts. Gilderoy Lockhart, extraordinário ladrão de fama. Lucius Malfoy, ameaças e chantagem. Fundo Michel Foster para a Educação Igualitária. 3 grandes notícias foram estampadas na edição de hoje, chamando a atenção de todos os leitores. A primeira história seria familiar para qualquer um que soubesse sobre o cânone. Era sobre como Lockhart viajou pelo mundo e ouviu contos de valor e heroísmo. Obteve todos os detalhes que pôde das pessoas verdadeiramente responsáveis, então apagou ou modificou suas memórias dos eventos em questão para levar todos os créditos por eles. Seus níveis almedianos foram desenterrados e baixas conquistas nos níveis Nelt também. Todas as principais falhas em seus livros foram apontadas, levando ao desmantelamento completo de qualquer credibilidade que eles continham. A única coisa boa que aconteceu para o homem foi que ele agora era basicamente um receptor de auxílios especiais. Ele era quase como uma criança e provavelmente nunca se recuperaria ou saberia sobre tudo isso. O segundo realmente trouxe um sorriso ao meu rosto. Lucius Malfoy foi encontrado ameaçando colegas governadores da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Para remover o atual diretor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore de seu posto devido a uma vingança pessoal contra o homem. Embora um ex-aluno, Lord Malfoy parece ter uma profunda obsessão contra o homem, levando a suspeitas de que as acusações das quais ele foi posteriormente absolvido após a guerra têm mais méritos do que se pensava originalmente. Devido às suas ações ilegais e ao perigo para os alunos diretamente após tais ações, ele e outros 4 governadores foram removidos de seus cargos devido a peculato. O Ministério tem tomado muitas medidas para melhorar a qualidade da educação que nossas crianças receberão no futuro, e essas ações estão em confronto direto com esses objetivos, além de serem moralmente repreensíveis. Embora os agora ex-governadores só precisem abdicar de seus cargos e reembolsar a escola integralmente se forem capazes, e se forem incapazes, devem vender seus ativos para cumprir os requisitos. Lucius Malfoy está em apuros muito maiores. O homem está enfrentando pena em Azkaban devido à natureza esmagadora das evidências contra ele e ao número de demandantes. Ele também está sendo obrigado a compensar as famílias que ameaçou, e principalmente a família Weasley, cuja filha foi colocada em perigo de vida imediatamente após sua demissão do diretor de Hogwarts. Isso vai acender um fogo na bunda dele por um tempo. Especialmente se ele tentar fazer a mesma porcaria para fazer seus problemas desaparecerem. Ele pode piorar ainda mais os problemas com isso. Mas não tenho certeza de quem vai desgostar mais da compensação, ele ou Arthur. Vai ser interessante ouvir sobre isso. Divirta-se, sua desculpa nojenta de ser humano. Eu pensei com alegria no artigo. O último tinha a ver com minha persona abrindo um cofre exclusivamente para alunos com dificuldades para comprar pelo menos vestes, livros, equipamentos, ingredientes e companheiros de qualidade padrão. O objetivo era, na verdade, criar um ponto de partida uniforme para todos. Ninguém seria inferior em sua nova escola, com apenas alunos ricos podendo gastar em produtos de melhor qualidade. Basicamente, eles receberiam algumas listas de produtos de qualidade adequada que poderiam escolher e teriam permissão para comprar usando o cofre se sua situação dificultasse pagar. Por tudo, isso é puramente para ajudar qualquer um que acreditasse que poderia usar uma mão, com o espírito de que esses mesmos alunos ajudaram nisso. Então ajudariam outros no futuro. O Herald estava elogiando suas ações, mas foi uma coisa muito boa, já que Hogwarts simplesmente não tinha dinheiro suficiente para fazer isso, enquanto eu tinha muito. E se as bombas que o Herald lançou não fossem o suficiente, o diretor declarou que nenhum exame ocorreria devido aos eventos deste ano. Um bom motivo foi para os alunos petrificados, e que Harry, Ron e Hermione seriam premiados com serviços especiais para a escola por resolver a crise. Felizmente meu nome não foi mencionado. Mas infelizmente durante a maior parte do meu ano e do 7º ano, os exames ao INELT não puderam ser cancelados. Então, ainda havia alunos estudando como se suas vidas dependessem disso. Felizmente para eles, eu tinha ensinado a maioria deles o dada correto. O clube de duelos despertou novos interesses em feitiços, azarações e maldições, e o exchange estava aberto como sempre. Foi muito bom ver coisas que eu fazia ajudando os outros. Então finalmente chegaram as 2 semanas de exames. Todos os testes escritos foram moleza, e eu tinha muito tempo sobrando depois de responder tudo. Então decidi também melhorar as respostas corretas para passar o tempo e me divertir um pouco. Não me preocupei com meus amigos nessa parte simplesmente porque sempre estudamos juntos. Nós nos desafiamos para melhorar nosso conhecimento em nossos pontos fortes e fracos. Não menosprezamos o que o outro não sabe, nós explicamos e melhoramos um ao outro. E tenho certeza de que eles vão surpreender seus examinadores. Eu, por outro lado, vou fazê-los sentir admiração. Minha chance veio durante as práticas. Em feitiços. Decidi encantar todas as maçãs de teste na sala e fazer uma rotina completa de dança e música musical da Broadway em vez de apenas fazer uma maçã fazer o que quisesse. Foi divertido assistir, pois realmente relaxou algumas pessoas, mas fez outras ficarem mais nervosas ao se compararem. Para a transmutação, eu meio que fiz tudo desaparecer um de cada vez em uma sucessão muito rápida e os trouxe de volta com a mesma rapidez, enquanto também fiz algumas coisas novas desaparecerem quando terminei.
Em herbologia, transferi criativamente a armadilha do diabo e, em seguida, acelerei seu crescimento de maneira controlada para formar um banco mortal. Defesa contra as artes das trevas apenas me fez conjurar um patrono totalmente corporal, usando meu gato porque essa é a transformação animaga que decidi tornar pública quando vou para as maestrias. E na última prova da semana, runas antigas. Usei aquele truquezinho que Tom usava para escrever no ar e fiz os símbolos corretos grudarem nas paredes da sala de exame para expandi-la na hora, fazendo os examinadores me olharem com verdadeiro espanto pelo meu domínio da matéria. Então veio a segunda semana. E você sabia que não precisa comparecer à aula para fazer o exame? Você só precisa ter estudado e estar confiante em passar. Na verdade, é uma das partes que eu gosto do sistema de bruxos. Se você pode fazer, faça. Começou com poções, testando-nos em uma variedade de receitas, permitindo-me melhorar todas elas quase além do nível do que eles poderiam chamar de mesma poção. Trato das criaturas mágicas foi apenas divertido para mim, pois eu fiz com que todas as criaturas apresentadas fizessem truques para mim antes de serem levadas embora. A astronomia precisava que todos preenchessem um mapa estelar em branco usando os telescópios fornecidos. Então levei algum tempo para aumentar o telescópio e escrevi o feitiço no meu papel de teste. Então comecei a escrever o dobro de corpos celestes que todos podiam ver nele. A adivinhação era mais complicada de obter distinções, pois eu não era um vidente e não podia melhorar o que nos foi ensinado. Mas demonstrei habilidade e precisão com 6 meios extras de adivinhação fora de bolas de cristal, folhas de chá e leitura de mãos, como cartomancia, astrologia, presságios de fogo, xilomancia, varetas da sorte chinesas e numerologia. Aritmancia me fez satisfazer quase todos que estudam os sonhos molhados dos campos, lançando feitiços modificados à esquerda, à direita e no centro. História da magia teve um debate formal sobre tópicos, no qual eu até fiz os examinadores repensarem sua compreensão dos eventos. E eu era, na verdade, quem ajudava os examinadores a entender as coisas em estudos trouxas. Esse último foi basicamente imortalizado pelos alunos por décadas, mesmo que muitos nascidos trouxas pudessem conseguir isso se olhassem para fora deste mundo mágico. Engraçado, no entanto. Com isso resolvido, meus amigos e eu extremamente confiantes em nossos resultados, o ano letivo finalmente poderia chegar ao fim, com a Grifinória como vencedora da Taça das Casas novamente devido aos 200 pontos que Harry e Rony marcaram cada, mesmo que Christian tenha levado nossa casa à vitória na Taça de Quadribol. Capítulo 84. Depois de fazer os testes importantes, todo o corpo estudantil finalmente pôde relaxar por alguns dias antes de partir para o verão. Vitória e eu tiramos um tempo para nos esconder no horror e aproveitar o tempo com privacidade antes do intervalo. O quarto era muito útil, sabia? Embora as coisas que o enchem sejam geralmente bem antigas, alguns reparos rápidos e feitiços de limpeza e eles estão prontos para ir. O motivo pelo qual estou trazendo isso à tona é muito simples. Pedimos algo do quarto, e ele fez o que faz de melhor, cumpriu o requisito. Nosso requisito era ter um lugar para ficar quente e úmido. Então, ele decorou a parede com cortinas vermelho escuras, diminuiu a iluminação e colocou uma cama de casal e alguns sofás no quarto. Tudo isso eu consertei e limpei antes de trazê-la aqui. E então nós deitamos na cama, entrelaçados um com o outro enquanto tirávamos as vestes um do outro com fome. Logo, quase todas as peças de roupa estavam espalhadas ao redor da cama em que estávamos, deixando-nos apenas com nossas roupas íntimas. Mas enquanto ela estava lá, em sutiã e calcinha verde escuro perfeitamente ajustados, olhei para sua pele branca e lisa. Seu peito abundante saltando para cima e para baixo com sua respiração áspera e excitada. Estômago levemente musculoso mostrando seu cuidado e determinação por si mesma, as coxas macias, mas firmes cerradas. Todas juntas para formar a bela jovem que eu amava. 40 minutos depois. Pronto para a segunda rodada? Ela então perguntou com um sorriso muito animado. Vantagem da minha vida ligada a Fênix, resistência quase ilimitada. Foi minha própria resposta com um sorriso, empurrando-a para baixo de mim enquanto começava a retribuir o favor, deixando-nos perder qualquer noção de tempo enquanto explorávamos os corpos um do outro em desejo um pelo outro. Talvez umas 2 horas depois, Vitória estava respirando pesadamente enquanto se aconchegava ao seu homem. Você não estava brincando, quando disse, resistência ilimitada. Sua besta. Ela disse entre respirações, mas com um sorriso satisfeito no rosto. Eu teria pensado que você também tinha, se você não tivesse desmaiado como aconteceu. Respondi com um sorriso. Eu realmente queria fazer isso. Não tenho passado muito tempo sozinha. Ela disse com um sorriso levemente triste no rosto. Eu sei e sinto muito por fazer você passar por isso. Digo me sentindo muito culpada. Eu entendo. Só tenho 2 partes de mim brigando um pouco, só isso. Eu só quero estar aí ao seu lado, orgulhosa e inquestionavelmente. Ela disse com um suspiro. Eu sei. E estarei lá em cada passo do caminho. Eu digo enquanto ela sente e puxa seu corpo nu para ainda mais perto de mim. Ela então olha para mim com um olhar travesso no rosto. Rodada 12? Ela perguntou. Você está dentro. Declaro enquanto rolo sobre ela e começo a fazer massa em minhas mãos. Foi assim que passamos a maior parte do dia. Tirando cada pedaço de desejo e anseio reprimidos do nosso sistema antes das longas férias de verão, deixando nós dois sairmos do horror com sorrisos satisfeitos em nossos rostos e passos mais leves. Bom, para mim, pelo menos. Tori está tendo problemas para andar, pois suas pernas continuam tentando ceder sob ela.
quase como se ela tivesse sido atingida por uma maldição de Jellyleg. O dia passou e era hora de informar o diretor sobre meu ritual aperfeiçoado. Depois de atrasar meu progresso planejado por um ano inteiro e focar somente neste projeto, eu havia criado um ritual para resolver meus crescentes instintos predatórios. Embora eu tenha mantido um controle muito firme sobre meus sentimentos e emoções desde que percebi meu problema, ele ainda precisava ser resolvido. Então cheguei ao escritório do diretor e esperei pacientemente que ele viesse. Felizmente, esperei apenas alguns momentos. Aedan, uma surpresa agradável. Devo dizer que, pelo que Harry me contou sobre os eventos, você está escondendo muito mais habilidades do que eu pensava. Ele disse com um tom despreocupado e uma pequena risada para si mesmo. É sempre bom que os outros evitem saber sua força total. Mas eu estava preparado para o que estava lá embaixo há um mês, eu só não sabia onde ficava a câmara ou como chegar lá, então esperei. Além disso, Tom estava obviamente mais fraco do que quando estava na escola, então Harry pode ter tido uma perspectiva distorcida. Respondo humildemente. Tenho certeza que ele estava. E acredito que você percebe o que realmente aconteceu lá embaixo e o que o diário realmente era. Ele disse para confirmar. Uma Horcrux, e obviamente ele não fez só uma. Respondo com desgosto pela coisa. Eu sabia exatamente como elas eram feitas e me dava nojo pensar o quão distorcido alguém tinha que ser para fazer uma, muito menos 8is como Voldemort. Sim, de fato. Respondeu o homem, mas ele parecia envelhecer consideravelmente naquele momento. Ainda não é sua culpa, diretor. Tom fez suas próprias escolhas mesmo naquela época. Você só podia tentar dissuadi-lo. Sua própria luxúria por poder e reconhecimento, assim como suas visões pré-existentes sobre a vida e a magia o fizeram fazer o que fez. Você fez o que pôde. Eu digo para ajudar o homem a tirá-lo de seu estado depressivo. Obrigado, Aedan. É bom ser lembrado disso de vez em quando. Ele respondeu com um suspiro para liberar seus sentimentos. Agora, o que você veio me dizer? Ele perguntou para entender o motivo da minha visita. Acredito que terminei de criar o ritual para resolver meu problema. Digo enquanto lhe entrego a versão finalizada. Ele lê meu trabalho, mas fica cada vez mais preocupado. Aedan, meu rapaz, isso pode te matar. Ele disse preocupado. Honestamente, poderia. Mas esta é a única maneira de eliminar completamente o problema. O espírito do gato Vampus está influenciando meu subconsciente e ações instintivas. Não posso simplesmente suprimi-lo, pois ele deixa um potencial ressurgimento. Preciso me livrar dele para sempre. Respondo seriamente. Mas chegar tão longe? Ele tentou entender por que eu tinha chegado até ali. Sim, eu farei minhas partes da Fênix absorverem completamente a presença dos outros. Portanto, ela passará por uma evolução para se tornar mais do que agora. Sou eu dando um passo além de como sobrevivi a esta. Eu explico enquanto bato na cicatriz sobre meu coração. Mas dragão de fogo Aedan, isso parece excessivo. Ele continuou insistindo. É o único fogo forte o suficiente para aumentar a força de sol e me ajudar a passar pelo ritual. Eu calculei, e as únicas chamas que conheço que poderiam ajudar seriam outras 4 fênix flamejando em uníssono ou Fienfere. Não estou contaminando minha alma por isso e boa sorte para encontrar outras 3 fênix e marcá-las, ouça você. Então sim, usarei 4 chamas diferentes de dragões para formar o combustível do ritual. Respondo com grande determinação. Na verdade, foi inspirado por um feito que Grindelwald alcançou, quando ele fortaleceu uma fênix por meio de chamas mágicas. Digo gentilmente. Sim, eu me lembro do dia. Ele responde nostalgicamente. Tudo bem então. Mas eu não vou deixar um dos meus alunos passar por esse teste sozinho. Ele finalmente disse seriamente enquanto aprovava. Obrigado, senhor. O ritual será planejado para meu aniversário de 17 anos. Tudo estará a meu favor então. Verdadeira maturação mágica, o 7º dia do 7º mês, com uma criança nascida no 77º ano do século. Tudo será decidido então. E não deixarei que seja o fim do meu caminho. Declaro como um governante. Vamos ter certeza disso, meu rapaz. Ele gentilmente apoiou. E com um aceno de compreensão, desejei-lhe boas festas e saí do seu escritório. Verdadeiramente um garoto extraordinário. Esperemos que ele tenha sucesso. O mundo precisará de uma nova luz quando eu partir. Dumbledore disse a si mesmo enquanto olhava para o céu noturno, não ouvido nem pelos retratos em seu escritório. Capítulo 85. O ano terminou e todos estavam mais uma vez voltando para suas casas para o verão. Christian mais uma vez estaria na natureza, explorando com seus pais. James estava realmente fazendo algum trabalho voluntário no Centro Firme e estava planejando participar de seus seminários. Thor estava em uma situação mais difícil, mas ela estava planejando usar tudo o que tinha aprendido este ano, comigo e com Madame Pomfrey, para entender melhor o coma de sua mãe. Nós nos despedimos e desejamos verões produtivos um ao outro, assim como prometemos trocar resultados de Al. Eles estavam apostando entre si sobre seus resultados, sem ninguém duvidar dos meus. Dei um forte abraço na minha tia quando a vi na plataforma junto com Susan, e depois fui para casa. Meu trabalho em casa correu bem enquanto eu revisava meus relatórios de verão. Como tudo estava indo bem e apenas o reconhecimento do nome e a popularidade aumentaram para a maioria deles, nada de novo aconteceu. Breaking Ground estava crescendo rapidamente na França, pois eles estavam derrubando seus adversários e críticos por pura competência e habilidade. Nós até acreditamos que os hospitais mágicos franceses logo solicitarão ser fornecidos por nós após a performance estelar e os preços que oferecemos aos centemungos. O cultivo natural estava vendo progresso em todos os seus projetos. O assentamento dos sereianos estava crescendo, assim como a operação agrícola para as ervas aquáticas. Isso tem provocado uma boa quantidade de trocas de conhecimento cultural, social e intelectual entre nossos povos.
O projeto da ilha tem avançado constantemente com um aumento de interações respeitosas entre meu povo e os centauros também. Pelo que me disseram, há a possibilidade de uma tribo aliada se juntar à ilha para formar um verdadeiro refúgio para os centauros que desejarem. Eu até enviei a eles algumas ferramentas de astronomia mais modernas que muitos parecem ter apreciado. O Herald está quase esmagando o profeta. Com a gente publicando as notícias sobre Lockhart, Malfoy e eu tão rápida e apropriadamente, isso nos colocou significativamente à frente do concorrente. O ministério nos abordou sobre a situação, mas sem nenhuma causa, eles não podem fazer nada. E se eles de alguma forma tentassem simplesmente fechar meu jornal, eles certamente ouviriam sobre isso de todos os nossos assinantes. Na verdade, tenho lançado um projeto para começar outro programa de notícias para ajudar a espalhar o uso do WWN. O firme tem se tornado mais influente à medida que mais pessoas frequentam o centro para seus serviços e oportunidades, apoiando a ideia de realmente fazer com que aqueles que não são de descendência mágica pura sejam realmente aceitos, e removendo tantas leis que permitem que famílias de sangue puro saiam impunes de tanta coisa. Até mesmo aqueles com sangue de ser mágico têm se reunido sob esta bandeira e a pressão começou a ser exercida sobre o ministério para abordar a questão. Eu tripliquei a segurança ao redor dele para me preparar para aqueles que inevitavelmente tentarão nos intimidar pelo medo. Elaine Summers, nossa Hit Wizard, disse que devido à nossa ajuda para prender Malfoy e tantos outros durante suas investigações, seu histórico disparou e ela recebeu uma promoção para ser capitã, tendo, portanto, seu próprio esquadrão para comandar e moldar. Estava cheio de indivíduos leais e habilmente treinados, todos os quais começaram a acumular conquistas, aumentando seu status dentro do departamento. Até a tia a mencionou repetidamente como um exemplo brilhante e uma inspiração para muitas jovens bruxas. Na verdade, investiguei o último e descobri que por ser uma mulher atraente com habilidades e alguma fama, ela ganhou um fã-clube, o que surpreendeu a moça em questão. Sherry Holmes, que basicamente se tornou minha espiã mestra, relatou que agora temos olhos e ouvidos em todos os lugares do ministério, exceto no departamento de mistérios e no escritório do ministro. Até tivemos alguns aurores se juntando, pois gostaram do que fizemos e querem fazer seu trabalho corretamente, mesmo que Fudge esteja tentando ferrar o departamento deles. Eu a encarreguei de investigar aqueles que apoiaram Voldemort de dentro do ministério durante a última guerra, dando a ela a desculpa de que eram elementos instáveis e eu queria mantê-los sob controle. A Muggle Toy Box fez um bom progresso e eles acreditam que as novas câmeras que eles encantaram devem poder começar a produção antes do Natal. Os rádios levarão mais tempo e os consoles de jogos estão apenas frustrando-os neste momento. Recebi uma mensagem de Scott de que ele pode ter encontrado um construtor para mim e está no processo de investigar completamente o homem, bem como preparar um contrato adequado. Teremos que ver se ele é o homem certo. A Fortress Protection se expandiu oficialmente para a Bulgária. Quando pensamos que seria um bom campo de provas para nossos homens, estávamos certos. Na semana, tivemos 3 grupos separados tentando invadir o escritório. Todos foram derrubados ou mortos, com apenas alguns ferimentos mais sérios sendo relatados. Começamos a empurrar lentamente nosso círculo de influência ao sermos contratados imediatamente como suporte para as forças severamente carentes do ministério local. Na verdade, somos considerados heróis entre muitos moradores locais perto da filial pela proteção e estabilidade oferecidas por nossa presença. Como resultado, vimos um aumento acentuado na habilidade entre nossos homens e até mesmo recrutas locais inspirados por nosso desempenho. A Bonis Works em si recebeu uma grande onda com as 2 novas vassouras agora oficialmente sendo vendidas na loja. Elas literalmente fizeram os entusiastas de quadribol babarem por elas. Já estamos recebendo pedidos do mundo todo na esperança de obter pelo menos uma dessas vassouras insanamente caras para as seleções nacionais até a Copa do Mundo do ano que vem. Nossa loja já concordou em ser patrocinadora das seleções do Reino Unido, mas fornecerá apenas uma de cada modelo para as 2 seleções que se qualificarão para representar nosso país. Qualquer coisa a mais terá que ser comprada pelos jogadores ou outros. A vacina ainda estava forte, e ainda não tivemos ninguém da fórmula de duração estendida que tenha experimentado qualquer mudança ou efeito colateral. Isso trouxe comemorações generalizadas entre aqueles que sabiam sobre isso e sentiram muito orgulho em fazer parte de tal conquista. Eles acordam todos os dias esperando que continue funcionando corretamente, que nenhum efeito colateral apareça, que seus testes não deem nada além de boas notícias e que isso era o que todos estavam procurando. Uma verdadeira solução para controlar a licantropia. Eles não eram cegos o suficiente para acreditar em uma cura. Até eu disse a eles que não poderia nem começar a desafiar esse problema sem uma cepa original da doença ou conhecimento definitivo e absoluto sobre como ela realmente começou. Isso foi eu fazendo o melhor que pude. O resto dos meus planos no momento giram em torno dos meus resultados iminentes do UAU. Sei que acertei todos eles, não duvido nada disso. Estou apenas esperando que eles lancem meus 4 novos livros e agitem as comunidades mágicas adequadamente. Aritmancia prática, um passo em direção à verdadeira maestria, runas para uma era moderna, poções além de poções. Um guia de herbologistas para o cultivo de plantas selvagens. Cada um com informações e aplicações práticas que abalarão a compreensão das pessoas sobre magia. Será divertido vê-los tentar refutar tudo com o quão fácil eu fiz entender e realizar. Até recebi um feedback muito animado de Hermione sobre o quão fantástico o livro de aritmancia era, e mesmo com sua inteligência incrível, ela nunca fez nenhum curso sobre o assunto, mas já era capaz de lançar variantes de lumos. Mas esse era meu lado luminoso, o lado que quer explorar as profundezas da magia, o lado que quer ajudar os outros a serem os melhores que podem ser, o eu que segue seus ideais. Infelizmente agora era a hora de seguir a realidade.
Com Geri finalmente treinada e pronta, com seus homens leais e habilidosos em Dark Moon Mercs, era a hora de remover a sujeira que envenenava o futuro. Vou deixar os importantes vivos. Eu poderia ter matado toda a família Malfoy já, mas vou manter o homem vivo enquanto lentamente sufoco a importância e a riqueza do homem. Ele pode ser imundo, mas seu filho ainda tem uma chance. Pettigrew e Crouch Jr. são muito importantes para o retorno de Voldemort, então preciso planejar cuidadosamente minhas ações no ano que vem para o rato. E preciso manter meus desejos de rasgar o homem que foi responsável pelos meus dias naquela cela até o momento certo. Mas muitos são presas fáceis de matar agora, apenas os pais de Tori e Theodore Nott serão poupados por enquanto. Embora eles sejam lixo e eu os mataria imediatamente pelo que fizeram. Preciso esperar até que Tori tenha 17 anos e vou me certificar de envolvê-la na decisão na hora. E quero dar ao garoto Nott pelo menos algum tipo de chance. Ele é um dos poucos que vem para o Exchange também. Então fui até a residência de Foster e a chamei para uma conversa. Enquanto eu estava sentado em frente a uma lareira crepitante em uma confortável poltrona, lendo um novo livro sobre formas antigas de magia, fui interrompido por Scott. Chefe, Jane está aqui. Ele me informou educadamente. Jane, perguntei curiosamente ao homem com uma sobrancelha levantada. Tosse bem, ela realmente gostou do nome que você deu a ela, e bem, nós trabalhamos bastante juntos, então comecei a chamá-la de Jane. Ele disse enquanto evitava meu olhar. Espero que vocês dois não causem problemas então. Eu disse com um sorriso maroto. Chefe, juro que não é assim. Ele tentou se defender para seu chefe de 15 anos. Não como Scott. Então veio uma voz feminina relaxada atrás dele, fazendo-o pular um pouco. Não é nada, Jane. Ele respondeu rápido demais. Scott, hein? Eu apenas sorri para o homem. Boosses. Por favor, não faça isso comigo. Ele lamentou como estava cavando seu próprio buraco devido aos meus comentários simples. Felizmente para ele, Geri interveio em favor do homem. Não é nada, mestre. Simples troca de apelidos. Jane para mim e Scott para ele, já que Scott já é muito baixo. Ela respondeu. Continuem então. Estou muito feliz em ver vocês dois ficarem amigáveis desde que isso não afete o trabalho descontrolado. Eu digo enquanto meu sorriso aumenta. Chefe, disse o homem envergonhado por ter sido provocado por uma adolescente. Obrigada, mestre. Foi uma resposta muito educada de Geri, mas a felicidade podia ser vista em seus olhos. Haha. Foi divertido fazer isso, mas tenho ordens para lhe dar, Geri, e agradecer a Scott, mas você será dispensado dessas. Eu digo com uma risada, mas fico sério no final. Entendido foi a resposta imediata. Eles estão comigo como meus assistentes há quase 3 anos. Embora Geri tenha treinado por 2 anos, meu trabalho para a melhoria de seu pessoal, treinamento e trabalho gratificante me renderam sua lealdade absoluta. Enquanto Scott tem seguido minhas ordens e visto meu círculo de influência e poder em constante expansão em primeira mão, nunca lhe dando qualquer razão para duvidar, pois ele é extremamente bem recompensado por seu trabalho e está investido no sucesso do meu trabalho. Junto com minha força pessoal e genialidade, eles se tornaram meus confidentes mais próximos. Quais são suas ordens, mestre? Geri, agora ajoelhada, perguntou com respeito. Eu tentei fazer com que ela parasse de me chamar de mestre, eu juro. Ela nem aceitava senhor quando não estávamos em público. Eu até a liberei de seu voto de vínculo vitalício, mas ela voltou atrás e se proclamou minha serva. Primeiro, em quantos dos seus homens você realmente confia na Lua Negra? Eu perguntei simplesmente. 15 dos 41 são absolutamente leais a mim, e o resto tem uma variedade de características que os impedem de fazer isso, mestre. Eu até empreguei a legilimência que você ensinou a Scott e a mim para ter certeza. Ela respondeu ainda ajoelhada com a cabeça baixa. Muito pouco. Vou pedir para Oliver emprestar alguns dos nossos Shadows treinados para essa tarefa. Não quero dúvidas ou evidências. Informa a mulher. Os Shadows sendo os homens cuja lealdade é completamente com Oliver e comigo, já que treinei muitos deles pessoalmente para a experiência deles e minha. Geralmente quando eu saio furtivamente durante a noite ou agendo oficialmente. Todos eles juraram segredos sobre minhas identidades e todos são praticantes de oclumência. Como você dominar? Qual é a sua ordem? Ela respondeu sem hesitar. Embora eu tenha muitos sonhos e ideais para o futuro, ainda vejo a realidade e o presente como eles são. É hora de remover um pouco do veneno que corrompe nossos lares. Eu digo enquanto danço em torno do assunto. Mestre, você quer dizer, está na hora? Ela perguntou enquanto levantava a cabeça e olhava para mim com alguma excitação nos olhos. Sim, vou te dar uma lista. Matthews, remova a família imediata deles se estiverem no caminho. Nenhuma evidência. Nenhuma testemunha. Nenhuma falha. Tudo deve ser cuidado discretamente e ninguém deve conectar nada a você ou a mim. Eu ordeno com o tom de um governante absoluto. Seja feita a sua vontade, mestre. Ela respondeu enquanto arrepios de excitação a percorriam devido ao meu comando. Avery, Carroll, Jugson, McMair, Mulciber Sr., Selvin e Yaxley serão alvos prioritários. Eu também dei a você uma lista de outros bruxos das trevas notáveis, lobisomens selvagens seguindo Fenrir e outros seres que atualmente assolam o país. Eu quero que eles acreditem que uma espécie de justiceiro está atacando criminosos que o sistema não está capturando, não apenas comensais da morte. Eu instruo enquanto entrego a ela algumas listas. E uma vez que isso esteja feito, nós livraremos o mundo de Fenrir. Ele o manchou por muito tempo. Eu digo sombriamente dessa vez enquanto o fogo fazia sombras dançarem em meu rosto. Será uma honra absoluta fazer isso. Ela respondeu com chamas intensas queimando em seus olhos. Você tem 1 ano e meio para cumprir suas ordens. Planeje tudo corretamente. Você terá todos os recursos que precisa de tudo que eu posso fornecer. Dinheiro, armas, venenos, poções, ferramentas, informações, homens ou até álibis. Você sabe o que fazer a partir daí. Eu digo seriamente enquanto olho para ela. Seu comando foi dado. Esses homens são tão bons quanto o mestre morto. Eles só não sabem disso.
Ela respondeu com um sorriso maligno. Ótimo. Agora vá, eu ordeno. Ela sai imediatamente para começar minha pequena limpeza. Está na hora de limpar um pouco o tabuleiro, pensei enquanto me levantava e voltava para casa. Capítulo 86. Um expurgo despercebido começou na Grã-Bretanha. Jerry era uma pessoa muito talentosa. Mesmo sem nunca ter ido para Hogwarts por causa do pai, ela conseguiu se tornar uma das melhores dos lobisomens. Ela era uma verdadeira fera quando se tratava de combate, devido aos seus instintos ridiculamente treinados e especialização na área. Então eu completei suas habilidades como combatente mágico. Certifiquei-me de que ela soubesse lutar e simplesmente abandonei o curso padrão em favor da minha verdadeira magia de combate. Feitiços que eu projetei para máxima eficácia e letalidade. E o número que criei só cresceu quanto mais eu peguei de Voldemort no ano passado. Tornei as artes das trevas inúteis para mim simplesmente fazendo feitiços melhores dos sistemas de luz ou neutros. E eu os ensinei a ela. Peguei seu combate instintivo e a ensinei sistematicamente também. Treinada por sua vida, aprimorada por especialistas, ensinada por minhas próprias mãos. Eu provavelmente a transformei na mulher mais letal viva. Mas eu não sou um monstro. Tudo que ela aprendeu, ela escolheu. Eu dei a ela oportunidades e ela escolheu se tornar minha lâmina oculta. Se eu treinei Oliver Goon como um verdadeiro guerreiro para lutar na linha de frente e me ajudar a defender este país, então ela é minha assassina. No entanto, durante tudo isso, eu me certifiquei de não transformá-la em uma ferramenta sem emoção. Eu nunca trilharia esse caminho. Scott e eu mostramos a ela como viver em ambos os mundos. A apresentamos a atividades de lazer, hobbies e lugares para se divertir. Deixei que ela experimentasse como é ser uma mulher normal ou uma bruxa. Eu não queria uma ferramenta. Eu queria alguém em quem pudesse confiar e que escolhesse lutar pela minha visão. E agora era a hora de ela usar aquela lâmina afiada para fazer a minha vontade. Na semana que passou, recebi a notificação dela de que ela tinha começado a subjugar alguns indivíduos menos perigosos e a desmantelar algumas redes de drogas ou mercados ilegais de poções, enquanto silenciosamente se livrava dos meus alvos designados. Nenhum alvo prioritário deveria ser atacado ainda. Ela seguiria minhas ordens para garantir que não parecesse que havia alvos reais. O Ministério realmente não tinha ouvido falar disso, simplesmente porque eles não se importam com o desaparecimento de alguns criminosos. Acontece o tempo todo. E conseguimos algumas prisões legais para Elaine simplesmente porque os presos achavam que eram bruxos assassinos. Fizemos as pessoas do lado negro do mundo bruxo pensarem que os mercenários da Lua Negra estavam fazendo missões ou esperando por uma, assim como antes. Usando poções polissuco e contratos com script. Investigamos cada alvo minuciosamente, então os neutralizamos de maneira perfeita e nos certificamos de ocultar as aparências, alturas e pesos dos participantes, girando constantemente os membros em ação, não deixando ninguém nem chegar perto de identificar nenhum dos mercenários ou sombras. Foi rápido, eficiente e mortal quando necessário. Todos agiram como profissionais treinados. O motivo pelo qual fiz Jerry mirar em pessoas fora dos comensais da morte é basicamente duplo: turvar as águas e reduzir os inimigos. A confusão das águas é bem fácil de entender, não quero que as pessoas saibam que estou fazendo isso. Para atingir esse resultado, estamos enquadrando outros grupos ou indivíduos copiando seu mirando em grupos com rivais ou inimigos conhecidos, ou simplesmente fazendo-os desaparecer. Portanto, fazendo o submundo pensar que eles estão se eliminando pelo maior tempo possível, e esperançosamente fazendo-os ajudar conforme os mal-entendidos aumentavam. Eu já podia ver alguns movimentos sugerindo que isso poderia acontecer. Também adicionamos a aplicação da lei real na mistura, já que Elaine e sua equipe recebem crédito por algumas quedas. E eu realmente a fiz fazer algumas para adicionar mais variáveis nas equações. Tudo isso, então, ajuda a mascarar os movimentos de Jerry enquanto ela vai atrás de alvos reais. A redução de inimigos também é clara. Voldemort não simplesmente assumiu e impôs lei marcial na Grã-Bretanha Mágica com a ajuda de uns 30 seguidores conhecidos. Ele usou bruxos das trevas, criaturas perigosas, traidores do Ministério e todos os fanáticos que conseguiu encontrar. Então, vou limitar severamente quem ele pode alistar, para dificultar ou descarrilar completamente suas tentativas de aumentar seu poder. Então, matar criminosos e bruxos das trevas que podem ser tentados por recompensas ou ameaças é uma excelente ideia, o que também ajuda com a razão 1 quando feito corretamente. Minha ordem de derrubar famílias-alvo prioritárias se elas estiverem no caminho é algo com que eu mesmo lutei por um longo tempo antes de me preparar para incluí-la. Eu investiguei minuciosamente cada um dos comensais da morte aos quais dei a ordem de matar. Os Carrolls eram um par de supremacistas de sangue incestuosos que apoiaram Voldemort durante a Primeira Guerra. Embora não o tenham procurado por realmente acreditarem que ele havia morrido, eles estavam entre os primeiros a retornar a ele, mostrando sua lealdade a ele e aos ideais que eles defendem. Ambas as gerações da atual família Avery têm sido firmes apoiadores do ovo desde os tempos de escola, sendo o mais velho um membro dos Cavaleiros de Valpurgistes. Extrema lealdade e intolerância. Não faço ideia de como eles não estão em Azkaban. Yaxley era um homem muito habilidoso na maldição impérios, o que o tornava perigoso para a maioria das pessoas. E ele conseguiu evitar Azkaban seguindo o mesmo padrão dos Carrolls. Judson era basicamente um daqueles bruxos com conexões com uma família nobre morta que lutou por ver, mas era jovem e não era particularmente notável. Então ele evitou Azkaban, mesmo sendo um purista e se juntando ao homem logo após seu retorno. Enquanto seu filho está em Azkaban, Mulciber foi um dos primeiros comensais da morte, o que o faz ter um histórico muito óbvio de atrocidades e, de alguma forma,
Evitar seguir seu filho. Acho que ele pode ter empurrado todos os seus crimes para seu filho. Selvin não era realmente um comensal da morte durante a Primeira Guerra, simplesmente porque ele era muito jovem. Mas pelo que eu descobri, o homem sonhava em ser um. Ele é um purista de sangue fanático e já está ativo no submundo mágico, já que ele é suspeito de muitos assassinatos de trouxas. Varden McNair é um caso fácil. Um dos primeiros comensais da morte também, e é animado com pensamentos de ser capaz de matar outros seres. Ele escapou com a defesa Impérios, e se isso não fosse ruim o suficiente, ele conseguiu um emprego no ministério para satisfazer seus desejos legalmente. Quase nenhum desses homens tem família, porque eles precisariam encontrar mulheres tão intolerantes quanto eles, o que é difícil, já que Bellatrix não está aqui para parir novos bebês da morte com Voldemort. Então eles vivem principalmente sozinhos, com apenas tendo um filho morando com ele, que também é um comensal da morte. A única razão pela qual a ordem foi dada é apenas no caso de eles terem parentes distantes, e acredite em mim, qualquer parente que moraria com uma das pessoas por escolha também não é um anjo. Mas só para ter certeza, mesmo que sejam monstros absolutos, evitei aqueles com famílias claras como Malfoy, Nott e Travers, enquanto Goyle e Crabbe ainda estão na prisão. Então, com uma divulgação oportuna, os 5 acima provavelmente aparecerão para a ressurreição do homem. O resto morrerá. E a única razão pela qual os outros são poupados é porque estão seguros em Azkaban ou são muito importantes no momento. Todos os outros são expansíveis para mim. Com meu pedido já entrando em vigor, eu estava livre para fazer o que quisesse até que os resultados do meu UOL aparecessem. Então decidi ir buscar Harry. Como ele não entrou para o clube de duelos, suas habilidades não tiveram a chance de se desenvolver mais, mas vou colocá-lo em forma. Entendo que Dumbledore queria que ele experimentasse o amor de uma forma distorcida ou outra, mas nunca ensinar o garoto a se defender adequadamente era apenas esperar o melhor. Isso fez com que chegasse a hora da minha segunda visita ao número 4 da Rua dos Alfeneiros. Espero que aqueles porcos não digam nada muito ruim, porque eu posso perder o controle de novo se eles disserem. E aí, chefe? Você veio dar outra volta? Scott perguntou quando cheguei em casa. Sim, para o bairro de Harry. Mesma coisa da última vez. Eu digo ao homem com um sorriso. Decidi me vestir de forma simples com uma camiseta preta, jeans azul escuro e tênis Nike brancos. Isso deixou meu cabelo contrastar com minha camisa e o deixou mais aparente, pois estava em um rabo de cavalo alto hoje. Entramos em um Mustang clássico dessa vez para que Scott pudesse me apresentar a ter músculos de verdade, como ele disse. É uma experiência legal poder pilotar esses carros que eu só tinha visto ou ouvido falar na minha vida passada. Cada um deles tem uma experiência única. Cheguei rapidamente à casa dos Dursley e bati na porta. Dessa vez quem abriu foi um Vernon muito assustado. Sou só eu ou ele está ficando mais gordo quando as famílias deveriam estar fazendo dieta para apoiar o filhote de baleia que eles chamam de filho? Pensei quando vi o homem. Olá novamente, Sr. Dursley. Já faz muito tempo. Posso entrar? Só vim dar uma olhada em Harry e trazê-lo para passar o dia. Acho que o mesmo arranjo do ano passado serve, você não acha? Digo com um sorriso brilhante, ajudando o homem a sair do horror. Sim, sim, claro. Ele murmura em concordância enquanto entro confiante. Eu vou ficar na sala de estar enquanto você pega o Harry. Eu digo educadamente dessa vez. Parece que você também ganhou um carro novo. Promoção no trabalho? Tenho certeza de que você está muito satisfeito. Espero que você não tenha deixado isso subir a sua cabeça e começado a oprimir Harry novamente. Isso seria menos afortunado. Eu digo no meu tom ainda educado enquanto faço o homem começar a suar. Todo mundo sabe que tipo de homem ele é. Ele tentaria aprisionar Harry na casa e impedir qualquer possível vazamento de sua estranheza, para não arriscar sua imagem. Mas logo Harry desceu as escadas depois que Petúnia e Bloob se trancaram em seus quartos. Ah, Dan, por que você está aqui? O garoto em crescimento me perguntou surpreso. Bem, pensei que você gostaria de continuar com a mesma coisa geral que fizemos no verão passado. Um pouco mais avançado, é claro, mas depende de você. A disse com um sorriso gentil para o garoto. Claro que eu gostaria. Tenho muito a perguntar. Ele disse imediatamente. Claro que sim. Vá buscar o de sempre e nós iremos embora. Eu ri enquanto o garoto corre escada acima. Só para você saber, Sr. Dursley, o dever de casa de verão é só isso, dever de casa. As crianças só precisam escrever coisas que aprenderam em livros como em qualquer outra escola. É simplesmente um currículo diferente. Então, contanto que você deixe tudo que tem a ver com isso no quarto de Harry e faça com que não exista na sua mente como você já faz, ninguém nunca saberá e nenhum problema surgirá. Fácil, não? Eu digo ao homem enquanto dou a ele uma dica bem óbvia de como agir durante o verão. Harry então voltou correndo com Edviges, lista de tarefas e varinha, olhando para mim com expectativa. Obrigado pela hospitalidade. Vou embora agora. Acredito que a forma como as coisas aconteceram no verão passado foi a melhor para todos, então ninguém deve ter problemas com o mesmo acontecendo agora. Tenha um dia agradável. Eu digo enquanto saio com Harry. E quando chegamos longe o suficiente, ele não podia mais esperar para fazer perguntas. Como você matou o basilisco? Era sua pergunta mais urgente. Uma ferramenta especial foi preparada devido à sua natureza resistente à magia. Na verdade, porque eu queria a besta, estou atualmente recebendo um casaco feito de seu couro e couro de dragão. Será perfeitamente adequado para combate. Respondo pacientemente. Sério? Isso é brilhante. Ele exclamou animadamente. Talvez eu guarde um pouco para você e mande fazer um casaco para seu próprio aniversário de 17 anos. Você já deveria ter parado de crescer até lá. Eu digo enquanto o pensamento passa pela minha cabeça. Você faria isso? Mas por quê? Ele perguntou com alguma felicidade, mas sem entender. Nunca é demais ter mais uma pessoa querendo te dar um presente. É uma pequena crença minha. Eu digo no meu próprio tom jovial. Perverso. Obrigado, Aedan. Ele disse sinceramente.
Bem, será em mais 4 anos, então não precisa agradecer agora. Quais eram suas outras perguntas então? Perguntei ao garoto para saciar sua curiosidade. Como você conseguiu derrotar Voldemort tão facilmente? Foi a próxima grande pergunta. Alguns motivos. Um é que eu sou realmente muito forte, conhecedor e habilidoso. O segundo é que aos 16 anos, Tom Riddle não tinha experiência em duelos. Enquanto eu posso enfrentar 3 aurores ao mesmo tempo quando estou seguindo as regras de duelo adequadas. 3 é porque eu entrei na cabeça dele tanto que reduzi suas habilidades de pensar, planejar e o impedi de usar suas habilidades corretamente. E por último foi por causa da própria natureza de sua presença. Era apenas uma parte dele usando o Gene para sobreviver. Portanto, muito mais fraco do que o Tom real da época. Eu expliquei passo a passo. Uau! Ele simplesmente respondeu. Ah, certo. Como você conseguiu entrar na câmara? A entrada precisa de uma língua de cobra. Ela desabou atrás e você apareceu em uma explosão de fogo. Como você fez isso? Ele perguntou rapidamente, animado pela resposta. Fênix tem a habilidade de viajar pelo espaço utilizando fogo como meio. Funciona similarmente à aparição. Algo que você aprenderá em um curso opcional do 6º ano oferecido em Hogwarts e precisa de uma certificação devido aos seus riscos, mas muito menos restritivo. Ninguém sabe realmente como bloquear uma Fênix, e aqueles que estão ligados a uma como Dumbledore e eu, podem usar seu dom para viajar junto com ela. Eu pacientemente informo o garoto. Posso pegar uma então? Ele perguntou com estrelas nos olhos. Infelizmente não. Fawkes é na verdade a única fênix verdadeiramente doméstica conhecida até você chegar à Ásia, eu acredito. Sem ninguém saber sobre a minha, é claro. Elas são incrivelmente raras e criar vínculos com uma é quase impossível. Não tenho certeza de como o diretor fez a dele, e a minha é extremamente pessoal, então não pergunte sobre isso. Eu digo com um sorriso divertido enquanto Harry fica desapontado. Tudo bem, sem esfregar. Estamos escondidos o suficiente, então pegue a corrente. Você se lembra de como isso funciona. Então eu digo a ele enquanto ele acena e se prepara. A sensação familiar nos atrai e então pousamos no meu quintal. Você está melhor, Harry, quase tropeçou no patamar. Tenho certeza de que Hedwig gostou do golpe. Eu digo com um sorriso. Então vamos começar. Anuncio animadamente enquanto arrasto o garoto para dentro. Então começou um mês tranquilo para mim. Eu ensinei Harry e Susan, deixando-os fazer o dever de casa como eu os aconselhei. Coloquei-o em uma rotina de exercícios adequados e o ensinei mais sobre duelos e defesa contra as artes das trevas, enquanto Susan estava mais focada em poções e herbologia. Eu também cuidei de meus próprios deveres como herdeiro e comecei a trabalhar em meus projetos de maestria em feitiços e CAT novamente. E o tempo todo, o resultado das minhas ordens estava deixando muitos no submundo com medo, pois os conflitos estavam surgindo e as pessoas estavam desaparecendo. Mas ninguém percebeu que o Mulciber havia desaparecido silenciosamente. Essa foi minha rotina pelo mês seguinte, até que um dia uma coruja chegou com um envelope. Parece que os resultados do UOL chegaram e pensei comigo mesmo feliz. Peguei o envelope e o abri animadamente para ver minhas notas. Mas nem eu esperava os resultados. Haha, ainda melhor do que eu pensei que conseguiria, exclamei de felicidade. Nível de magia comum. Notas de aprovação. Excelente, ó. Excede as expectativas, é. Aceitável, A. Notas de reprovação. Pobre, P. Terrível, D. Troll, T. A Eda Michel Bones alcançou. Runas antigas, O++. Aritmancia, O++. Astronomia, O+. Cuidados com criaturas mágicas, O+. Encantos, O++. Defesa contra as artes das trevas, O++. Adivinhação, O+. Herbologia, O++. História da magia, O+. Estudos dos trouxas, O++. Poções, O++. Transfiguração, O++. Devido à demonstração de habilidade e conhecimento de Aeda Michel Bones, considerada impossível de ser alcançada em sua idade. Ele foi registrado como tendo superado os examinadores em sua compreensão do assunto e concedido notas especiais e qualificações automáticas para realizar testes NELT, para assuntos classificados como mais. Parabéns pelo seu grande sucesso. Professora Griselda Marchbanks. Governador. Autoridade de Exames de Bruxaria. Capítulo 87. Mesmo para mim, os resultados foram um pouco ridículos. 4 ou mais já era alucinante para praticamente todo mundo. Inferno, um deles seria o suficiente para classificar alguém como o próximo prodígio naquele campo. Mas essas foram minhas notas mais baixas. Nunca vi o mais gravado em lugar nenhum antes. E eu tirei 8. O que houve, Aedan? Ouvi você gritar da sala comunal. Perguntou um Harry curioso. Ah, acho que acabei de fazer história. Respondo com algum orgulho. O quê? Como? Ele perguntou confuso enquanto olhava para mim. Confira minhas notas nos meus NOMS. Eu apenas digo com um sorriso enquanto entrego a carta. Harry lê o papel, mas seus olhos se arregalam e seu queixo fica aberto. Ele olha da carta para mim, depois de volta para a carta, depois de volta para mim. Sim, eu apenas digo com o maior sorriso que já dei. Eu nem sabia que era possível tirar um mais, muito menos um mais. Disse Harry, agora atordoado. Nunca ouvi falar deles também. Acho que eles inventaram isso porque eu fiz muito para apenas excelente com distinções. Hermione vai quebrar quando ouvir que agora há 2 notas acima de excelente. Eu digo ao garoto com uma risada calorosa. Isso parece mesmo com Hermione. Ele admitiu com um sorriso diante da imagem em sua cabeça. Mano, por que você está rindo tanto? Gritou Susan do lado de fora, já que ela estava cuidando do jardim. Sus, venha ver como até o ministério reconhece a grandiosidade do seu irmão mais velho. Eu gritei animadamente, pois queria me exibir para minha irmãzinha. Ela corre para a porta enquanto tira as luvas de herbologia e pega a carta. Haha, você quebrou o teto, mano. Parabéns. Você ainda é o irmão mais incrível que existe.
Ela gritou alegremente enquanto me abraçava. Você parece ter duvidado de mim. Por isso você recebe punição. Eu digo fingindo mágoa e raiva enquanto agarro e a jogo no ar, fazendo-a rir incontrolavelmente. Eu já fiz isso muito. E mesmo que ela seja quase uma adolescente, eu ainda posso ter esses momentos com ela porque somos próximos. Ela pode ser livre perto de mim e agir como mimada. Harry observa como agimos e sorri um pouco com um aceno de cabeça. Ele já me viu mimar e cuidar de Susan muito antes. Mas também havia alguma tristeza em seus olhos, já que ele também deseja ter algo assim. Alguém que se importasse e o mimasse um pouco só por causa de sua família. Isso foi até que Susan e eu percebemos o humor melancólico dos meninos e olhamos um para o outro maliciosamente antes de concordar. Enquanto o garoto estava em seu próprio mundinho, nós nos aproximamos dele e em um movimento rápido, lançamos alguns feitiços leves de cócegas no garoto para fazê-lo começar a rir. Ha 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 ha. O quê? Ha ha ha. O que você está fazendo? Ha ha. Ele tentou perguntar em meio à risada. Você parecia preso em pensamentos ruins, Harry. Começou Susan. E é assim que cuidamos desses pensamentos na família Bones. Continuei. Nós fazemos um ao outro rir. Terminamos em uníssono. O quê? Ele perguntou sem entender nada. Você não é o único que perdeu alguém, Harry. Tanto Susan quanto eu só temos uma tia por um motivo. Ele disse gentilmente. Sim, mas tivemos sorte de ter um ao outro, a tia e a Tilly. Acrescentou Susan. Todos na nossa família já passaram pelo sentimento de perda, mas não queremos nos perder nisso. Continuei suavemente enquanto acariciava a cabeça de Susan, fazendo-a sorrir um pouco mais. E se não conseguimos sair disso sozinhos, ajudamos uns aos outros a fazê-lo e sorrimos novamente. Ela concluiu a explicação. É fácil focar no que não temos, no que perdemos ou no que os outros ganharam. Isso faz você focar nas coisas erradas da vida. Todo mundo teve momentos felizes, momentos em que sorriu sem restrições, pessoas que aqueceram seus corações. É tudo sobre qual você escolhe focar. Acho que é uma das verdadeiras chaves para a felicidade. Eu digo para a criança enquanto bagunça o seu cabelo preto sempre bagunçado. Então tente se lembrar das coisas boas. Isso pode mudar sua perspectiva quando você precisar. Termino gentilmente. Hehe. Você sempre tenta ajudar os outros, mano. Disse uma Susan feliz, com um sorriso brilhante por ter um irmão assim. Só aqueles que precisam e aceitam. Nem sempre é possível ajudar a todos e a chave é aceitar isso. Mas acredito que posso ajudar você, Harry. Então continue forte. Mesmo que sua vida não tenha começado bem, o futuro é para você moldar. Então continue caminhando com esperança e sonhos em seu coração, Harry, e encontre esse motivo para sorrir todos os dias. Terminei enquanto tirava minha mão da cabeça das crianças. Isso foi mais sério do que eu pretendia, então vamos nos divertir fazendo um show de mágica. Declaro enquanto pego minha varinha e começo a conjurar criaturas feitas de luz, dançando ao nosso redor e explodindo de maneiras coloridas. Os dois não eram nem de longe habilidosos o suficiente nessa área da magia, embora Susan pudesse fazer algo parecido com fogos de artifício trouxas por meio de poções. Então tudo se transformou em um show de luzes de um homem só. No entanto, isso fez as crianças sorrirem. Mesmo com tudo que estou fazendo neste mundo, é isso que eu amo nele. Ele pode ser preenchido com tantas maravilhas. Eu pensei comigo mesmo enquanto fazia meu fênix patronus voar ao redor dos dois, deixando-os rir enquanto os sentimentos de felicidade e segurança os envolviam devido a isso. Com uma tarde agradável terminada, a tia chegou em casa parecendo um pouco cansada. Então, fomos jantar com Harry hoje, fazendo comer alguma comida de verdade em vez daquela porcaria de dieta idiota. Embora o garoto esteja crescendo bem, ganhando músculos e peso, ainda não queremos que ele passe por isso. Ele basicamente só tem passado as noites e dormido na casa dos Dursley. Mas eu tranquilizei Dumbledore sobre as modificações secretas feitas nas medidas de segurança da casa e que o segredo é a melhor defesa, já que somente essas pessoas e minha família sabem que ele está aqui a maior parte do tempo. Ron e Hermione sabem, mas prometeram não contar e não sabem realmente o perigo potencial que ele corre. Além disso, quem seria louco o suficiente para atacar a casa do chefe do DMLE? Temos Aurores protegendo a casa, além das proteções e suas habilidades pessoais também. Ela ainda pode competir com Aurores veteranos ativos na idade dela. Então, a menos que as pessoas tenham um desejo de morte ou um Lorde das Trevas as apoiando, ninguém ousaria sequer tentar entrar no lugar. Além disso, não é como se a tia não entendesse e mantivesse isso em segredo. Isso e ela também sente que Harry é muito parecido comigo e com Susan, então ela também tem um ponto fraco. Mas durante o jantar, parecia que Susan não conseguia se conter. Tia, os resultados do Aldo Aedan chegaram hoje. Ela explodiu animadamente, me fazendo sorrir um pouco com seu comportamento. E como foi, Aedan? Tão bom quanto você acreditava, ou você escorregou em algum lugar? Ela perguntou com uma pequena provocação. Acho que me saí muito bem. Respondo enquanto lhe entrego minha carta, enquanto Susan e Harry observam a reação da minha tia com um sorriso de expectativa. Enquanto Amélia lê, ela fica ainda mais chocada do que pensava que ficaria. Tanto que sua boca se abriu um pouco e ela deixou cair o garfo que ainda segurava, quase o fazendo cair no chão antes de eu usar um pouco de magia sem varinha para levantá-lo e colocá-lo de volta na mesa. Ninguém percebeu porque as crianças estavam esperando para ver suas próximas ações e a tia não estava computando. Isso é real? Foi tudo que ela conseguiu perguntar quase num sussurro. Sim. Até onde eu sei, essas são minhas notas certificadas pelo Ministério. Vim com uma coruja do Ministério e tudo. Respondi com um sorriso gentil. Então tudo que posso dizer é que estou incrivelmente orgulhosa de você, Aedan. Estou orgulhosa de que todo o seu trabalho duro tenha dado frutos como este. Ela disse com a expressão mais gentil que já vi em seu rosto. Eu te disse, tia. Você fez o certo por nós. Agora eu vou fazer o mundo inteiro saber disso. Eu respondo suavemente à nossa figura materna. Não importa se eles sabem. Eu sei e isso é o suficiente.
Ela respondeu, enxugando lágrimas dos cantos dos olhos. Susan olhou para a cena, ainda mais determinada do que nunca a se tornar grande também. Enquanto Harry viu isso e sentiu que era muito tocante. Ele tinha um pouco de desejo, com certeza. Mas ele pensou sobre o que eu tinha dito à tarde. Então ele queria melhorar a si mesmo e sua própria situação para tornar esse desejo uma realidade. Vi os olhares de ambos e sorri. Tilly. Então disse a tia quando o pequeno elfo doméstico apareceu. Prepare as sobremesas favoritas de Aedan, seu sucesso merece pelo menos alguma comemoração. Ela comandou para uma ovação das crianças. Porque embora a comida seja sempre ótima, sobremesa é uma raridade na casa devido a tia ser um pouco rigorosa com as coisas. Então aquela noite foi repleta de felicidade por todos os lados. Até conseguimos que Harry passasse a noite aqui hoje, só porque já era tarde demais e não queríamos testar a tolerância da casa dele com essas coisas. Na manhã seguinte, depois do café da manhã e de preparar as crianças, finalmente pedi para começar a estocar meus 4 novos livros na Bonis Works e na Flourish and Blotts. Vamos ver como eles vão reagir, certo? Pensei com um sorriso de excitação. Capítulo 88. Com minhas ordens dadas, era apenas uma questão de tempo até que a onda que eu queria criar naquele momento acontecesse. Levará tempo. Os livros precisam ser lidos, testados, provados e então elogiados. Depois disso virá sua disseminação, depois reconhecimentos e fama. Com a qualidade dos livros, a publicidade que paguei nos jornais e o tempo necessário para os jornalistas obterem mais informações, estimo que por volta do Natal eles vão arrombar minha porta. Pensei comigo mesmo enquanto trabalhava. Conforme combinei com meus amigos antes do intervalo, enviei meus resultados e recebi os deles. Acho que os ajudei demais, pensou eu enquanto ria. Christian tirou 2 o mais em trato de criaturas mágicas e herbologia. É em poções, adivinhação e história da magia. Mas o em feitiços, transfiguração e defesa contra as artes das trevas. James era um assunto melhor, com mais em feitiços, transfiguração e runas antigas, devido à sua paixão por encantamentos e feitiços em geral. É em poções e herbologia. Mas o em aritmancia, história da magia e defesa contra as artes das trevas. Vitória tinha as melhores notas além de mim, com mais em feitiços, poções, transfiguração e aritmancia. E os em defesa contra as artes das trevas, runas antigas, história da magia e herbologia. Eu estava extremamente orgulhoso de suas conquistas. Todos eles ainda estavam chocados por terem feito uma nova nota só para mim, mas eles são meus amigos há anos, eles sabem que é completamente razoável. Do ponto de vista deles, pelo menos. Christian, no entanto, agora seria provocado implacavelmente por ter as piores notas entre nós. A razão está no fato de que ele se destaca em coisas fora da sala de aula. Ele é o melhor combatente dos meus 3 amigos. Mesmo que Vitória tenha mais poder e magias, ele tem um verdadeiro senso de luta. Ele é um dos, se não, melhores atletas de Hogwarts e já recebeu ofertas de times profissionais. Ele é um sobrevivente treinado e experiente, e sabe como realmente usar seu conhecimento sobre plantas na natureza. E ele realmente enfrentou as criaturas aprendidas em trato das criaturas mágicas. James, Tori e eu sabemos de tudo isso. Christian sabe que nós sabemos. É tudo diversão bem-humorada e competição entre nós 4. Em uma nota lateral, James também tem recebido ofertas de emprego. Empresas envolvidas em encantamentos têm tentado pegar o cara, especialmente fabricantes de vassouras. Como ele foi oficialmente anunciado como um participante na fabricação do Black Bolt, eles realmente têm tentado pegar o eu e ele. Ele rejeitou essas ofertas porque acredita que não é bom o suficiente para realmente fazer isso. Então, eu arranjei algo único para ele. Dei a ele a oportunidade de aprender um caminho para fazer artefatos e aprender uma maneira totalmente diferente de encantar objetos, forja de goblins. Isso foi difícil, mas eles concordaram, devido ao meu relacionamento com eles, em testar James. Se ele falhar, é o fim, mas se ele passar, ele deve fazer um voto inquebrável de nunca revelar nenhuma técnica ensinada a ele pelos goblins. Todo o resto dependerá dele. Tori disse que está progredindo em descobrir o que realmente está errado com sua mãe. Ela acha que não foi realmente uma maldição ruim que a deixou assim, já que o trauma é na verdade mais parecido com o caso dos Longbottom do que qualquer efeito de maldição existente. Ela tem me mantido informado, mas essa descoberta tem me feito pensar em possibilidades muito ruins. Mas eu enviei a ela livros sobre traumas mentais, ferimentos psicológicos, danos cerebrais e alguns livros de medicina trouxa para usar como referência. Tori entenderá os usos desses materiais. Embora ela ainda acredite que ser de uma casa antiga e estabelecida permite que você seja melhor. Isso só se você realmente usar os recursos disponíveis e se esforçar para ser melhor. E eu a levei para experimentar o mundo trouxa repetidamente. Então ela entende que eles fizeram um grande progresso e não devem mais ser subestimados. E aparentemente, Christian vai conhecer Newt Scamander neste verão, já que seus pais são ávidos amantes de animais e da natureza. Eles conhecem o homem famoso há algum tempo, e agora querem apresentar seu filho prodigioso a ele. Esta deve ser uma oportunidade incrível para ele, simplesmente porque Scamander é uma zoologista. Ele literalmente escreveu o livro. Então, espero que ele possa aprender muito com o homem. De qualquer forma, o tempo passou. O aniversário de Harry foi comemorado conosco este ano e recebemos presentes de seus amigos. Ron estava no Egito. Sua família ainda ganhou o sorteio do Profeta Diário e decidiu usá-lo para visitar seu filho mais velho que trabalha como um desfazedor de maldições para Gringotts lá. Isso sempre me pareceu estranho. O homem tem 5 filhos frequentando a escola, forçado a se contentar com tudo de segunda mão, mas ele gasta todo o dinheiro em uma viagem para ver outro filho. Isso estava na história original de qualquer maneira, então ele tem sorte que eu comecei meu fundo e dei a Ron uma varinha de verdade. Ainda não tenho certeza de como foi aquela parte com Lucius precisando compensar o homem.
O lado bom disso é que eu não terei que fazer nada e Sirius aprenderia sobre Peter como ele fez no cânone. Mas o pobre Percy não é o monitor-chefe desta vez por causa de mim, que ainda tenho o distintivo. Então ele está preso como monitor em seu último ano, portanto menos presunçoso em suas fotos. Ron ainda enviou um pocket sniacoscope, algo que é realmente muito útil de se ter por perto. Ele me inspirou a encantar meu anel de herdeiro para detectar indivíduos disfarçados ou não confiáveis mais tarde por causa dele. E você ficará feliz em saber que ele ficou na mesa sem fazer nada perto da minha família e eu. Hermione fez uma viagem em família para a França e disse que tinha inveja de Ron devido à história do país em que ele mora. Ela enviou um kit de manutenção de vassouras inteiro, com instruções e tudo. Isso fez os olhos das crianças brilharem. Sobre o assunto de vassouras, quando ele descobriu que eu tinha feito a minha junto com outra de um parceiro, ele realmente quis experimentar as duas vassouras. Eu disse a ele que isso realmente faria qualquer outra vassoura que ele já tivesse usado parecer pior em comparação, mas ele foi inflexível. Acho que foi o momento mais animado que eu já ouvi, seguido pelo maior desejo que ele já demonstrou. Ele realmente queria uma. Infelizmente, elas eram insanamente caras e depois que eu expliquei o porquê ele entendeu. Então ele nunca pediu uma, ele é um garoto muito bom. Além disso, se as coisas derem certo, ele vai conseguir uma de qualquer maneira. Voltando aos presentes, comprei para ele uma bainha de varinha de duelo adequada, encantada para ser igual à minha. Susan comprou para ele uma planta que supostamente ajuda os outros a relaxar, Amélia comprou para ele algumas roupas novas e Tilly fez suas comidas favoritas. Hagrid enviou para ele o infame livro de monstros dos monstros. Ele tentou atacar Harry quando ele quis abri-lo com cautela, mas eu o agarrei firmemente e acariciei sua lombada para acalmá-lo. Então ensinei ao garoto como tratar a pequena criatura informativa para não ter problemas com a coisa. O trio dourado também concordou em se encontrar no Beco Diagonal na última semana de férias. E ele realmente olhou para nós antes de lhe garantirmos que estava tudo mais do que bem e que concordaríamos. Todos também receberam suas cartas de Hogwarts e a lista de materiais na mesma época do aniversário de Harry. Então as compras também estavam planejadas para acontecer em breve. Então a notícia do criminoso mais odiado ainda vivo, Sirius Black, havia escapado de Azkaban. Ninguém além de mim sabia como ele escapou, mas todos estavam em frenesi. Eles ainda o consideravam o braço direito do garoto Tommy e a razão por trás das mortes de Peter Pettigrew, James e Lily Potter, assim como mais de uma dúzia de trouxas. Então eles informaram o governo trouxa sobre a fuga do homem e uma caçada foi iniciada por ele. Ninguém o encontraria, é claro, devido à sua natureza de animago ilegal, mas eles estavam revirando a Grã-Bretanha de dentro para fora. Tia Amélia tem sofrido muita pressão como chefe do DMLE e está estressada há algum tempo. Ela ficou muito aliviada por saber exatamente onde Harry estava e que ele estaria seguro na casa, especialmente comigo por perto. Ela conhecia minhas habilidades e a maioria dos aurores seniores também. Sua preocupação era que Sirius ainda gostaria muito de tentar matar Harry para seu antigo mestre. Mas infelizmente para Harry, algum tempo depois, ele soube que a irmã de Vernon, Marge, estava vindo visitá-lo. Ele tinha ficado levemente traumatizado pela mulher horrível. Ele tinha me escrito sobre o que fazer e se ele poderia vir, mas eu tive que rejeitá-lo dessa vez porque ele não podia ficar longe daquela casa por tanto tempo. Então eu dei a ele o conselho de ir para o caldeirão furado antes dos amigos se o pior acontecesse. Eu iria encontrá-lo se chegasse a isso, mas ele deveria tentar aguentar firme durante a semana. Eu sabia que não terminaria bem, mas também sabia que era minha chance. Minha chance de conhecer Sirius Black. Então fiz Oliver se preparar e ficar de olho em Harry com extrema vigilância, e esperar o homem aparecer. Nenhuma morte ou mutilação era permitida. O homem era inocente e ele confiava e me respeitava o suficiente para obedecer à ordem que ia contra seu próprio conhecimento. Eu simplesmente pedi a ele para trazer Sirius para nossa base totalmente segura. O verdadeiro coração das minhas forças e ser mantido lá. Eles sabiam que ele era um animago e sua forma, então tudo estava preparado. Como previsto, Marge também era um ser humano horrível, resultando na parte engraçada de magia não intencional que a fez inchar como um balão. Mas estando muito assustado com o que ele tinha acabado de fazer, preocupado com as reações dos Dursley e que ele acreditava ter se metido em muitos problemas no ministério por usar magia, ele correu atrás de pegar suas coisas. Ele se lembrou do que eu tinha dito a ele e também de como usar o Noitebus, então ele o sinalizou corretamente. Mas ele não chegou até que ele viu um grande cachorro preto, olhando para ele atentamente e quando o ônibus chegou de repente ele tinha desaparecido. Então ele embarcou no trem e foi embora. Da minha parte, finalmente recebi a mensagem que eu esperava de Oliver. Black foi capturado conforme suas ordens. Eu imediatamente me levantei e me vesti adequadamente para encontrar o homem. Eu vesti um terno preto de 3 peças, estilo trouxa moderno, não bruxo, com uma gravata vermelha, antes de mudar minha aparência para a de Michelle Foster. Eu ainda não podia revelar minha identidade, mas eu acreditava que podia dizer que a Adam Bones tinha um relacionamento com ele. Então é hora de conhecer o infame prisioneiro de Azkaban. Pensei enquanto usava minha chave de portal particular para ir até a fortaleza, a sede fortemente fortificada da empresa. Capítulo 89. Em uma área subterrânea muito espaçosa, escondida do resto do mundo, havia uma sala que era usada durante interrogatórios pacíficos. Bem, pacífica para os cooperativos e um pesadelo para os menos. Era quase idêntica ao equivalente policial moderno, a única diferença era a iluminação mais escura, as paredes de pedra lisas e as proteções mágicas zumbindo levemente enquanto funcionavam. Nele havia um homem. Ele tinha cabelos desgrenhados e emaranhados por não terem sido lavados ou cortados há tanto tempo, rosto afundado e corpo magro por causa das condições extremas de vida, feridas nos pulsos e tornozelos, e estava vestindo apenas
apenas um velho e esfarrapado uniforme de prisioneiro. Era Sirius Black sentado em sua cadeira com a cabeça apoiada na mesa, ainda atordoado por sua captura. Faça isso. Foi minha ordem calma para Oliver enquanto ele acenava sua varinha silenciosamente sobre o homem, pronto para imediatamente derrubar o imundo Sirius a qualquer momento. Naquele instante, Sirius se levantou e tentou se levantar para se defender. Mesmo que ele esteja meio delirante no momento e esteja esfarrapado, ele ainda é um homem muito experiente e inteligente. Ele descobriu como ser um animago na escola, ajudou a criar o mapa dos marotos, lutou na Primeira Guerra Bruxa, escapou de Azkaban, evitou todos os seus perseguidores e continuou fazendo isso até sua morte, dando início à Segunda Guerra. Mas infelizmente estávamos mais do que preparados, pois ele estava completamente preso à cadeira em que estava sentado, sendo que ela também era basicamente parte do chão. Então observamos lutar com todas as suas forças enquanto olhava para mim e Oliver em algo próximo à insanidade. É uma honra conhecer um verdadeiro combatente da luta contra Voldemort. Eu queria poder recebê-lo adequadamente, deixá-lo descansar e se recuperar, mas sei que você não confiaria em mim, nem esperaria devido ao seu alvo. Eu digo calmamente ao homem agressivo. Minhas palavras chamaram sua atenção, impedindo de se debater como fazia, e fazendo-o olhar intensamente para mim, com aqueles olhos mostrando sua louca determinação de alcançar o rato. Senhor, ele só vai tentar terminar o que começou. Olhe para ele. Ele fará qualquer coisa para acabar com o garoto. Oliver disse, desaprovando o próprio fato de eu estar falando com o homem. Ele mesmo me disse que acabaria com o homem pela traição que ele fez. Ele realmente faria qualquer coisa para terminar o que começou todos aqueles anos atrás. Não é mesmo, Sr. Black? Perguntei ao homem com minha voz profunda e calma, enquanto um canto dos meus lábios se erguia. Eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo pelo que ele fez. Ele gritou em fúria louca. Viu? Você deveria ter me deixado acabar com o bastardo assim que eu peguei, senhor. Ele vai matar o menino que sobreviveu. Oliver exclamou enquanto preparava sua varinha, esperando por meu comando. Você está esquecendo de um elemento-chave, Sr. Gun. Digo sem tirar os olhos do homem desgrenhado. O quê? O que estou perdendo? O homem era seu seguidor. Ele traiu todo mundo. Ele proclamou. Não. Alguém traiu todo mundo, mas não foi você, foi o Sr. Black? Eu simplesmente digo, enquanto guio os dois homens. Mas se não foi ele, então quem? Ele finalmente fez a pergunta certa. Você sabe? Você conhece o rato? Você sabe que ele está vivo? Finalmente exclamou Sirius quando ele entendeu o que eu estava insinuando o tempo todo. Parece que você está pronto para ouvir, Sr. Black. Eu digo com uma risadinha. Você sabe onde ele está? Me diga. Eu vou matá-lo pelo que ele fez. Ele gritou energicamente de novo. Que rato? Senhor, preciso que você explique as coisas agora mesmo. Oliver finalmente disse enquanto olhava para mim. Oh, ele quer dizer isso literal e metaforicamente. Há um homem, o Sr. Black, o Sr. Potter e um Sr. Lupin, conheciam desde os dias de Hogwarts. Eles eram amigos, confiavam um no outro e faziam travessuras juntos. Esses amigos eram todos animagos e legais, é claro, como você viu pelo nosso Sr. Black, e essa forma de amigos era um rato. Bastante apropriado quando você pensa sobre o que ele fez em sua vida. E quando os Potter se esconderam, eles usaram o feitiço Fidelius, com um desses três amigos como guardião do segredo. Esta é a principal razão pela qual até Dumbledore pensou que o Sr. Black aqui, alguém mais próximo de um irmão do Sr. Potter, era o traidor e porque todos acreditam nisso. Eu calmamente conto a história para um Oliver atordoado e um Sirius agora quieto. Mas quem era então? Meu homem finalmente perguntou. Um certo Peter Pettigrew, guardião secreto dos Potter, antigo membro da Ordem da Fênix, e os Lordes das Trevas espionam entre eles. Um homem realmente covarde que fingiu sua morte e se escondeu do mundo pelos últimos 12 anos. Não é mesmo, Sr. Black? Eu digo com um pequeno sorriso para o homem quase quebrado. Como? Como você pode saber disso? Sirius perguntou muito cansado do homem que parecia saber de tudo, que sabia de coisas que só ele deveria saber. Tenho um jovem amigo muito inteligente atualmente em Hogwarts. Ele me contou sobre isso. Ele descobriu. Ele encontrou seu mapa, rastreou até você e seu grupo, mas encontrou o nome de um homem que deveria estar morto nele há 2 anos. Minha única suposição é que Pettigrew não sabia como se esconder do mapa, ou acreditava que ninguém sabia como abri-lo. Mas quando você escapou, ele me informou que sabia e o que você provavelmente faria, então ordenei sua captura. Eu queria falar com você e esperançosamente provar a inocência que deveria ser sua por direito. Eu explico lentamente ao homem. Se você quiser ajudar, então me mostre onde o rato está, me dê uma faca e deixe-me estripá-lo onde ele estiver. Ele gritou selvagemente. E como isso ajudaria você ou o jovem Sr. Potter? Perguntei simplesmente, fazendo Sirius calar a boca e se acalmar imediatamente. O que você quer dizer? Ele perguntou nervosamente. Pelo que entendi do seu relacionamento com os Potters, você provavelmente é o padrinho dele, certo? O Sr. Lupin tem seus problemas e nunca aceitaria o papel com sua personalidade. Mas você era como um irmão, então a escolha mais óbvia. Eu começo com minha voz suave. Sim, eu deveria ser o padrinho dele. Eu era o único que deveria estar lá. Ele respondeu com muito pesar. Mas por causa do rato. Isso foi tirado. Ele gritou de repente, usando seu raciocínio quebrado. E você vai deixá-lo tirá-lo de novo, pelo que vejo. Declaro diretamente, fazendo o homem congelar. Ele precisa morrer pelo que fez. Ele tentou argumentar. Você sabe o quão jovem Harry viveu sem nenhum dos amigos mais próximos de seu pai? Toda a família de seu pai morrendo e ninguém que pudesse criá-lo e protegê-lo adequadamente? Pergunta em resposta, calando-o instantaneamente novamente. Não, você não quer. É por isso que você queria vê-lo. É por isso que podíamos prever para onde você iria. Eu digo ao homem muito quieto. Pelo que meu jovem amigo de Hogwarts me contou, foi um milagre o garoto não ter se tornado um obscurus. Eu informo seriamente.
Qualquer possível sangue ou cor do rosto de Sirius desaparece em um instante. Ele sabe o que isso significa. Ele é de uma casa muito antiga e nobre. Claro que ele sabe. A irmã de Lily é uma pessoa mesquinha e ciumenta. Ela sofreu com um imenso complexo de inferioridade por causa de sua irmã. Então ela rejeita tudo que poderia representá-la. Ela distorceu todas as memórias da irmã que ela amou profundamente, até que todas elas foram contaminadas. E ela se casou com o pior tipo de trouxa que um bruxo poderia conhecer. Alguém que rejeita completamente qualquer coisa que não se encaixe em sua ideia de como o mundo deveria ser. De mente pequena, temperamento curto, violento e tirânico contra aqueles mais fracos do que ele. Tudo para se distanciar do mundo que Lily apresentou. Eu o informei para ter uma imagem melhor. Como você acha que matar o rato e ser jogado em Azkaban vai ajudar alguém a melhorar suas vidas? Como isso vai ajudar Harry? O que você acha que James e Lily Potter gostariam de ver neste mundo? Seus amigos tentando se matar? Ou tê-los ajudando e protegendo seu filho? Eu pergunto ao homem, enviando-o extremamente fundo em seus pensamentos. Como não obtive resposta, falei novamente. Não estou pedindo que você desista de sua caçada ou perdoe. Na verdade, quero ajudá-lo a conseguir isso. Mas quero que você pelo menos considere capturar o homem em vez de matá-lo. Isso é tudo. Eu digo e aceno minha mão em sua direção, libertando de sua cadeira. O quê? Por que você está fazendo isso? Você não tem razão para isso? Sirius perguntou, finalmente percebendo que eu não tenho nenhuma razão real para fazer isso. Ele vê que eu tenho homens treinados e experientes. Ele sabe que eu tenho pelo menos essa instalação privada. Minha inteligência pessoal e minha rede também são excelentes. Mas eu sou muito jovem para saber e ter todas essas coisas. Eu sou desconfiado. Há muitos homens mal soltos no mundo, e eu não quero que nenhum dos bons apodreça onde deveria estar. Respondo com muitas emoções na voz enquanto olho para o teto. Eu lhe darei um lugar para tomar banho e se alimentar adequadamente. Também lhe daremos roupas e ofereceremos uma escolha de varinha que confiscamos se você não tiver acesso a uma. Também podemos ajudá-lo a chegar a Hogsmeade. Mas depois disso, caberá a você. Eu digo enquanto ordeno o ainda quieto Oliver. Isso é simplesmente uma escolha. Você pode seguir alguns dos meus homens e eles cuidarão de tudo como eu ordenei. Ou você pode simplesmente ir embora e fazer o que você deseja de qualquer maneira. Eu disse sem preocupação na minha voz. É simplesmente porque é a escolha dele e se ele recusar minhas ofertas eu não estou perdendo nada. Ele ficou quieto por um tempo, pensando em tudo que eu lhe ofereci. Conversei com ele e informei. Eu podia ver alguma racionalidade retornando aos seus olhos. Você disse que um garoto descobriu tudo isso. Quem é ele porque você acredita nele? Ele então perguntou inesperadamente. Ele é um garoto muito inteligente e o mundo logo perceberá esse fato. O nome dele é Aedan Bones, sobrinho de Amélia Bones, a atual chefe do DMLE. Ele também é filho de um dos seus antigos colegas da Ordem. Eu respondi com uma risada. Espera, aquelas crianças estão vivas. Mas a família inteira já estava morta quando chegamos lá. Ele gritou surpreso ao se lembrar da cena do massacre. Assim, o garoto está bem vivo. Mas tem uma aparência bem única. Acho que você vai conseguir perceber quando vir. Respondi com um sorriso. Houve outra pausa enquanto o homem me olhava seriamente. Eu aceito a oferta de comida, roupas e um banho. O resto eu faço sozinho. Esse é meu dever. Sirius finalmente decidiu com fogo nos olhos. Muito bem, Sr. Black. Oliver, se você puder providenciar tudo, por favor. Ordenei ao homem ao meu lado. Imediatamente, senhor. Ele disse respeitosamente enquanto saía. Então eu também irei, Sr. Black. Espero que tome as melhores decisões que puder e espero ver um futuro onde seja um homem livre. Eu digo com um sorriso e me viro para ir embora. Espere. Ele gritou de repente. Mais alguma coisa, Sr. Black? Perguntei com curiosidade. Você me conhece e sabe de tudo o que aconteceu, mas eu não conheço você. Ele disse sério. Ah, como pude ser tão rude? Sou Michelle Foster, um prazer conhecê-lo. Digo educadamente e com uma pequena reverência. Você já sabe quem eu sou, mas Sirius Black, o mesmo. Ele disse enquanto estendia a mão. Levantei uma sobrancelha ao vê-lo, mas apertei sua mão no segundo seguinte. Espero que sua caçada seja proveitosa, Sr. Black. Digo enquanto olho para seus olhos clareando, ainda ardendo de determinação. Será. Respondi com absoluta certeza. Capítulo 90. Depois da minha conversa com Sirius, voltei para casa e vi Edwige segurando uma carta. Olá, Edan. Eu sei que você disse para tentar aguentar a visita da tia Marge, mas eu simplesmente não consegui aguentar quando ela estava insultando meus pais. Então eu acidentalmente a inflei na frente de todos. O ministro disse que eu não estou em apuros, mas ele estava agindo estranho e não quis me dizer o porquê. De qualquer forma, estou no caldeirão furado como você sugeriu, e pretendo fazer todas as minhas compras e depois esperar por Hermione e Ron. Atormentar. Dei alguns petiscos para Edwige e a deixei voar de volta para a criança. Realmente aconteceu, hein? Bem, tudo deve estar no caminho certo no momento, só preciso ver como Sirius lida com o ano agora que ele tem alguma racionalidade. Pensei enquanto dobrava a carta. No dia seguinte, decidi que deveria visitar o menino para manter minha palavra com ele. Apareci com uma camiseta branca casual e jeans com um rabo de cavalo frouxo. Não fiz nada extravagante ou difícil, mas continuei recebendo olhares de cautela, espanto, ciúme e luxúria. Eu podia senti-los, mas estou acostumado a isso, mas em um nível maior em Hogwarts. Sentei-me casualmente no bar e bebi um pouco de cerveja amanteigada enquanto esperava por Harry. Quando eu estava quase terminando minha bebida, o garoto finalmente desceu. Ah, Edan, você veio. Ele disse enquanto corria em minha direção.
Bem, sim. Não é todo dia que coisas assim acontecem. Ainda bem que eles não fizeram nada contra a magia acidental. Eles não deveriam fazer isso geralmente. É incomum para pessoas com mais de 11 anos, mas ainda pode acontecer em momentos intensos. Acontece o tempo todo em crianças mais novas. Então o Ministério está acostumado a cuidar das coisas. Eles se importam mais quando magia intencional, lançada por uma varinha ou outros meios, é usada em ou perto de trouxas. Eu explico para a criança. Isso é um alívio. Então você vai me trazer de volta? Você disse que eu deveria pelo menos passar minhas noites lá. Ele perguntou, esperançoso de ouvir uma boa resposta. Não pode mais acontecer durante este verão, mas você fez o suficiente. Eu sei que tipo de pessoas eles são e parece que terei que falar com eles novamente. De qualquer forma, falta apenas uma semana para o primeiro, então relaxa aqui enquanto pode e espere por Ron e Hermione. Eu digo enquanto bagunço seu cabelo sempre bagunçado. Embora ele nunca tenha admitido, eu sempre consigo vê-lo relaxar um pouco quando eu faço isso. Isso é brilhante. Ele disse com um suspiro de alívio. Então você vai ter a semana de folga basicamente. Você fez bem o seu dever de casa, praticou e treinou durante o verão, então relaxe e divirta-se um pouco no mundo bruxo. Eu digo com um sorriso brilhante para o garoto. Sério? Perverso. Ele comemorou em tom de brincadeira. Tudo bem, já que estou aqui, eu ia dar uma olhada na loja. Já faz um tempo porque eu estava focado em abrir a segunda ultimamente, então isso vai ser bom. Eu digo com uma risada da reação dele. Posso ir também? Ele perguntou quando ouviu. Você quer ver as vassouras de novo, não é? Eu disse com um sorriso maroto. Não consigo evitar. Eles são tão bons. Como você é tão bom em tudo? Ele exclamou com um pouco de inveja. Muito estudo, tentativa e erro, treinamento, suporte, engenhosidade e motivação. Respondi ao garoto seriamente. Então vamos lá, agora tenho que preparar o balde em que você vai babar, além de dar uma olhada no lugar. Provoco enquanto me levanto e pago pela Butterbeer. Ei, eu não babo por isso. Ele tentou se defender envergonhado. Hahaha. Diga isso para a poça que você deixou da última vez. Brinquei com uma risada calorosa com o Harry ligeiramente vermelho me seguindo. A semana passou rápido para mim, já que eu estava trabalhando em um projeto complicado o tempo todo. Eu precisava de fogo de dragão para meu ritual, e não tem a mínima chance de eu conseguir ter 4 dragões simultaneamente cuspindo fogo ao meu redor. Para chegar a esse ponto, eu precisaria de 4 dragões extremamente próximos um do outro, então tenho que contornar isso. Estou basicamente fazendo um recipiente e um conservante. A primeira parte é bem fácil para mim. Basta usar uma caixa de metal fortemente protegida que ativa uma sucção imensamente poderosa quando uma grande fonte de calor se aproxima dela. Então você a sela e pronto. Mas o que é difícil é que preciso manter o fogo, então preciso de uma maneira de manter as chamas do dragão acesas por pelo menos 2 dias. Um dia para alguém ir até o dragão e coletar um pouco de fogo e o outro para preparar adequadamente de forma calma e firme. Era então mais uma vez hora de partir para Hogwarts. Susan e eu nos despedimos e embarcamos no expresso de Hogwarts. Rapidamente encontrei uma cabine vazia e guardei minhas coisas adequadamente. Sentei-me bem a tempo para uma linda Victor entrar, usando um vestido de verão verde escuro simples, que abraçava suas curvas bem desenvolvidas. Com o colar que eu tinha comprado para ela ainda mantendo sua posição proeminente em volta do pescoço, seu cabelo preto e levemente ondulado descansando sobre os ombros, enfatizando suas feições nobres e lindos olhos esmeralda. Ela rapidamente guardou suas coisas, trancou a porta, cobriu as janelas e atacou-me. Senti sua falta. Ela disse suavemente enquanto pressionava seus lábios nos meus com fome, enquanto nossas línguas se cumprimentavam. Eu posso dizer, agora deixe-me mostrar o quanto senti sua falta. Eu respondi depois de respirar um pouco e ter minha vez na ofensiva. Continuamos por cerca de uma doce meia hora até que eu pude sentir nossos amigos chegando à plataforma, nos forçando a nos separar. Agora eles sabem que estamos juntos, mas não gostamos de fazer esse tipo de coisa na frente deles e ajuda a manter isso em segredo. Nossos 2 amigos se juntaram a nós e conversamos sobre nossos verões. Vocês não acreditariam o quão incrível é a casa dos Scamander. Eles têm uma reserva inteira no porão dele, cheia de um monte de animais diferentes. Foi muito divertido brincar e cuidar de todos eles. Ele até me convidou para o próximo verão para aprender com ele novamente, disse nosso muito energético Christian. Isso é ótimo, cara. Aprender com o Newt Scamander é um sonho para qualquer magizoologista. Tenho certeza de que vai te ajudar tremendamente. Talvez até consiga a nova nota que criei nos seus NEMS no ano que vem. Eu digo enquanto dou um tapinha em suas costas. Sim, pelo que li sobre o homem, ele é realmente próximo de suas criaturas e acredita na melhoria de seus cuidados. Fará muito bem a você estar perto dele e não apenas seguir seus pais no deserto, disse nosso santo Tiago. Ele até participou da derrubada de Geller Grindelwald antigamente. Então ele deve ter muitas histórias interessantes para compartilhar. Também ouvi dizer que ele não é bem-vindo na América porque ele perdeu um monte de criaturas em Nova York ou algo assim. Adicionei meu Tory. Sim, ele é o melhor. E vocês? Ele perguntou com um sorriso brilhante. A Eden foi incrivelmente generoso, pois me deu a oportunidade de começar a aprender as artes de forjaria Goblin. Comecei a aprender muitas coisas que infelizmente não posso dizer devido a um voto, mas isso tem sido incrivelmente gratificante. Eles gostam que eu seja respeitoso e talentoso, embora eles queiram que eu seja um pouco mais sanguinário, aparentemente.
Ah, você sabia que eles chamam Aedan de esmagador de ossos na cidade deles? Ele perguntou de repente enquanto explicava seu verão, fazendo meus outros 2 amigos olharem rapidamente para mim em busca de uma explicação. Não é nada, só um nome de Goblin que recebi quando era criança. Participei de um torneio de luta para ganhar mais experiência e eles teimosamente queriam experimentar minha força total e testar seus corpos treinados contra meu punho. Então eu dei socos de verdade e acabei quebrando os ossos de qualquer um que quisesse me desafiar. Expliquei embaraçosamente. Ha. Isso é ótimo. Por que você nunca disse nada? Oh, é por isso que você sempre parece estar tentando ser cuidadoso e gentil? Percebeu um cristão rindo. Se eu não tomar cuidado com a maioria das coisas, vou quebrá-las, então estou sempre prestando atenção em tudo ao meu redor. Eu disse enquanto coçava a nuca. Parece que você poderia ser uma fera e tanto. Vitória sussurrou sedutoramente em meu ouvido, fazendo minha imaginação correr solta por um tempo. Mas sim, foi um verão maravilhoso e agora eu entendo o que esse seu anel significa. É francamente inacreditável que você seja um verdadeiro amigo da nação Goblin. E me disseram para passar uma mensagem para você, Aedan. Continuou James. De quem? Perguntei curiosamente. Eles não me contaram, mas disseram que estão quase prontos. Você entendeu? Ele perguntou com uma calma curiosidade. Ah, eu entendo perfeitamente. Essa é uma notícia muito emocionante mesmo. Eu digo com um sorriso muito animado. Então, o que está quase pronto, cara? Perguntou um cristão muito curioso. Uma peça especial que encomendei. Ansiosa pelo produto final. Respondi com meu sorriso ainda estampado no rosto. Então, um brinquedo novo? Acrescentou Vitória. Algo assim. Vou mostrar para vocês quando eu realmente conseguir. Respondo e eles concordam. E você, Vitória? Algum progresso? Então perguntou James, a nossa integrante feminina. Sim, estou progredindo. Os livros que você me enviou ajudaram tremendamente, Aedan. Eu não poderia ter imaginado que a medicina trouxa era tão avançada. Fiquei muito feliz que você continuou me enviando as coisas que eu estava procurando. Provavelmente me poupou uma década de pesquisa no mínimo, porque não estudamos o cérebro tanto quanto deveríamos. Não estudamos muito de nada que realmente acontece dentro de nós como deveríamos. Isso abriu uma porta completamente nova para mim e minha magia. Ela explicou animadamente enquanto me olhava com olhos ternos. Tudo que eu puder fazer para ajudar, digo enquanto aperto sua mão. Isso é tão doentio. Thor está se tornando uma supermatrona, James vai ser o melhor encantador que existe e eu vou ser o melhor magizoologista do planeta. Então, o que você estava fazendo para chocar o mundo neste verão, ó poderoso Raven? Perguntou Christian de forma exagerada. Além das minhas notas, eu me tornei um animago e lancei 4 livros para realmente abalar a forma como as coisas estão no momento. Digo como se fosse uma questão simples. Você é um animago. Você tem que me ensinar. Por favor, cara. De repente implorou Christian. Eu também gostaria de ter essa habilidade, mas você já se registrou? Não ouvi falar de nenhum novo animago aparecendo nas notícias. Perguntou um preocupado James. E conhecendo você, esses livros vão fazer um grande sucesso, não vão? Vitória perguntou com um sorriso animado. Ela sempre fica imensamente orgulhosa e feliz quando seu homem mostra suas imensas habilidades. Porque mesmo ele mostrando uma dica do que ele realmente pode fazer é o suficiente para chocar a todos. Também a excita saber que ele pode abalar o mundo tão facilmente. Para começar, sim, eu posso orientar vocês, na verdade estou mencionando isso porque quero ajudar todos vocês a se tornarem um também, não? Eu ainda não me registrei porque queria fazer isso com vocês, e é claro que meus livros vão causar impacto, estou me preparando para o lançamento deles há anos. Respondo com orgulho. Você ainda é o melhor amigo, disse Christian alegremente. Eu me pergunto em que animal eu me transformaria? James se questionou. Outra habilidade para aprender nunca é algo ruim. Tori disse principalmente para si mesma. Normalmente sua forma animaga será indicada pelo seu patrono. Eu digo aos 3. Vitória na verdade tem um hipogrifo, então pode ser complicado. Christian é um lobo e James é uma pomba, como se o apelido não bastasse. Será interessante ver o resultado final das transformações deles, pensei comigo mesmo. Tudo bem, acho que já conversamos o suficiente. Somos todos monitores e tudo mais, então vamos nos trocar e ir para nossa carruagem. Declaro para tirar todos da alegria que sentiam ao pensar em se tornarem animagos.